Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso. Enfim, vieram mais pessoas do que eu estava imaginando inicialmente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do professor Faria, que nos honrou aqui com a aceitação do convite. Eu acho que todos receberam o convite que nós enviamos. O professor Faria é um intelectual, professor titular da Faculdade de Direito da USP, editorialista do Estadão, enfim, ele é professor da GVLO, tem uma brilhante carreira no campo do direito e o tema que ele vai falar, a gente discutiu vários temas, a gente gostaria, no momento que a gente gostaria de trazer o professor aqui, a gente discutiu vários temas e ele é capaz de falar sobre tudo, eu acho. Sobre economia, sobre política, sobre ciências sociais, sobre filosofia, enfim, é difícil a gente escolher um tema e cada tema que ele fala a gente acha que tem a sorte de poder contar com que o raciocínio ande por essas diversas áreas de conhecimento. Então, assim, um grande prazer, um privilégio para nós recebê-lo aqui hoje, professor. E eu também gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui e eu pediria, se possível, colocarem o celular no módulo silencioso, não esquecer disso, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. É um enorme prazer que eu aceitei o convite para estar aqui. Há muito tempo eu não vinha à Escola de Sociologia e Política e agradeço não só o convite, mas a possibilidade de reencontrar ex-alunos e amigos, o que, de certo modo, também, se por um lado me dá muito prazer, por outro lado me cria um constrangimento, na medida em que eu não devo ter nada de novo para expor a vocês. Aqueles que me conhecem sabem o tipo de trabalho que eu faço como professor na Faculdade de Direito, no Departamento de Filosofia do Direito e na área de Filosofia do Direito, na área de Sociologia Jurídica. Basicamente, quando nós decidimos pelo tema da questão relativa às mudanças no conteúdo do trabalho e quando também nós discutimos a substituição do trabalho tradicional, o trabalho fordista, por um trabalho pós-fordista, pelo chamado modelo da especialização flexível, isso, de certo modo, foi decidido em função de uma série de mudanças que nós estamos sofrendo nos últimos tempos. Há um dado que os jornais não dizem, por incompetência ou por qualquer outra questão, mas é o fato de que entre 1989 e 1990, até 1999 e 2000, nós tivemos uma, vamos dizer, mudança no ordenamento jurídico de pelo menos 2/3 dos países filiados à ONU. Nesse período, 1989 e 1990, a mais ou menos 1999 a 2000, alguma coisa como entre 120 e 130 países reordenaram as suas constituições, refizeram o seu ordenamento jurídico total ou parcialmente, e, que eu saiba, nós nunca tivemos, num período tão curto de tempo, em 10 anos, na virada do século XX para o século XXI, que eu saiba, nós não tivemos um processo tão grande de mudanças jurídicas como nesse período. Esse período coincide, primeiro, com a queda do Muro de Berlim, coincide em 89, coincide com o desmanche da União Soviética, coincide com o desmanche do leste europeu e, na outra ponta da linha, na virada de 1999 para 2000, coincide com o fortalecimento da União Europeia, com a entrada em vigor do euro como moeda não escritural, mas como moeda papel, como moeda de troca. Nesse período nós vamos ter, portanto, uma renovação brutal dos ordenamentos jurídicos em países centrais e em países emergentes. Essa mudança, na realidade, é fortemente decorrente, não é, de uma série de fatores que vão caracterizar o final do século XX e o começo do século XXI. E esses fatores, basicamente, vão trocar a agenda. Eu chamo muito a atenção de vocês para o fato de que entre os 10 últimos anos, os 20 últimos anos do século XX, nós vamos passar por uma forte turbulência e essa turbulência vai alterar significativamente a agenda que nós tínhamos. Principalmente, vocês vão perceber que nós tínhamos uma agenda mais antiga, que é a agenda da social-democracia, que é a agenda do welfare state e que é a agenda, de certo modo, construída a partir do acordo de Bretton Woods, ou seja, é a agenda que tenta reconstruir a economia capitalista depois do término da Segunda Guerra Mundial.
Nós tivemos 30 anos gloriosos de crescimento econômico, do chamado capitalismo atlântico, que os Estados Unidos e Canadá por um lado, a Europa Ocidental por outro lado, e esse, vamos dizer, período histórico, que é esse período em que está a caneta, é um período em que vocês percebem claramente uma tentativa de conjugar crescimento econômico com justiça distributiva, políticas de pleno emprego com taxas positivas de expansão do produto interno. Vocês vão perceber que há, não é, do que eu chamo aí de uma velha agenda, de um velho paradigma, que há uma preocupação de natureza social e há uma preocupação de natureza econômica. Há uma preocupação de conjugar o crescimento da economia com justiça social, distribuição de renda, com políticas públicas de caráter socioeconômico e por aí vai. Na realidade, o que eu estou querendo mostrar é que esse período é o período de 1950, 1960, 1970. A partir de 1970, nós começamos a identificar um forte processo de turbulência. Esse processo de turbulência vai, de certo modo, inviabilizar a continuidade do modelo de expansão do capitalismo do pós-guerra, e depois de um período de transição, nós vamos perceber, notadamente dos anos 80 para os anos 90, que nós saímos com uma nova agenda. E essa nova agenda é uma agenda mais empobrecida do ponto de vista social. É uma agenda cada vez mais economicizada, é uma agenda cada vez mais financeira. E quando nós olhamos essa agenda, é uma agenda que reflete aqueles anos finais, não é, do capitalismo do pós-guerra, do chamado capitalismo organizado. Naqueles anos finais, nós temos uma forte tensão entre, por um lado, aquilo que nós vamos chamar de crise de legitimidade e, de outro lado, aquilo que se chamou na época de crise de governabilidade. Os anos 70 foram anos marcados, fundamentalmente, por uma tensão entre a demanda por mais direitos sociais, de um lado, e, portanto, a demanda por direitos, o que implica a elevação de gastos públicos, por outro lado, e, na outra ponta da linha, a questão da crise da inflação, a questão da estagnação da economia mundial, e isso tudo vai levar a um confronto entre, digamos, uma agenda mais economicista, que é a vencedora, e uma agenda menos economicista, que foi a derrotada, que é a agenda que tentava conjugar, não é, manter essa tradição de social-democracia, de conjugar a expansão dos direitos com crescimento econômico. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que há uma forte transição de uma agenda mista para uma agenda reducionista, para uma agenda financeira e para uma agenda que vai se valer, não é? Entre outras coisas, do avanço, principalmente da internet, levando à interconexão do sistema financeiro em escala global, levando a políticas de controle monetário, a políticas anti-inflação, a políticas de estabilização monetária, e a esse discurso que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Corte de gastos públicos a qualquer preço, tentativa de restabelecer o controle no processo monetário, e a partir daí o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que começa no novo paradigma, na virada do século XX para o século XXI, começam a aparecer as tais reformas de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração do Banco Mundial. Essas reformas vão, quase todas elas, caminhar na linha, primeiro, de uma revisão do Estado, reduzir o tamanho do Estado, reduzir o Estado, tirar do Estado certas funções e, ao mesmo tempo, começar, em nome de uma desregulamentação administrativa, começar a rever os direitos, começar a rever as funções do Estado, o que vai abrir caminho para uma espécie de desmonte dos direitos sociais conquistados no período anterior. O que eu quero dizer é que, nesse momento, é que nós vamos começar a perceber as tentativas, daí as reformas a que menciono nos anos de 1989 a 1999, são reformas que desconstitucionalizam direitos, deslegalizam direitos, flexibilizam a legislação do trabalho, abrem caminho para que surja, não é, o setor público não estatal ou o terceiro setor. O Estado procura diminuir a sua presença na sociedade, estimulando cada vez mais a autorregulação, privatizando as empresas públicas e tolerando, acima de tudo, estimulando, não é, o processo autorregulatório. Enquanto aqui, no período anterior, nós temos uma forte, não é, presença do Estado na regulação econômica, aqui a ideia é outra. Nós temos uma redução da presença do Estado e essa redução libera espaço para que a sociedade, através das suas cadeias produtivas, através das suas organizações intermediárias, possa se autorregular. Quando nós olhamos esse período com algum cuidado, nós vamos perceber que a crise do sistema
jurídico-político, que a crise do Estado vai basicamente depender de uma série de fatores, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns desses fatores. Não é? O meu quadro é um quadro bastante tipológico, bastante weberiano num certo sentido, mas eu acho que eu consigo, num espaço curto de tempo, explicar o que aconteceu. Toda a lógica da reconstrução do capitalismo no pós-guerra, toda a lógica que vem, não é, do acordo de Bretton Woods, vai acabar, de certo modo, caminhando na linha da reconstrução da economia capitalista, trabalhando em cima de setores econômicos intensivos de mão de obra e, acima de tudo, setores que, de certo modo, setores industriais que, de certo modo, permitem a fabricação do mesmo produto em grandes séries, em grandes lotes, e, ao mesmo tempo, que permitam que os trabalhadores que produzem esses produtos possam, a partir de um processo de financiamento a médio e longo prazo, comprar os produtos que eles próprios fabricam. Nós vamos perceber, portanto, que toda a lógica do desenvolvimento industrial na sociedade industrial, nesses anos 50, 60 e 70, vai se dar em torno do setor automotriz. E o setor automotriz tem algumas vantagens. Primeiro, ele é intensivo em mão de obra, o financiamento, não é, a médio e longo prazo exige uma intermediação financeira, gera business e, vamos dizer, acelera o processo de bancarização da população. E, ao mesmo tempo, vocês também vão perceber que havia uma certa consciência de que a matriz energética, o petróleo, ainda que seja um recurso natural, não renovável, era barato no preço e abundante na oferta. E com isso vocês vão ter, não é, a expansão da chamada sociedade industrial, que vai deflagrar no campo do direito um novo ciclo de mudanças, um novo ciclo, vamos dizer, de avanços no ordenamento jurídico. Nós vamos ter o direito das obrigações típicas, os contratos de massa, o direito de defesa do consumidor e o direito do trabalho. O grande problema que vai ocorrer é exatamente nos anos 70, os choques do petróleo. Os choques do petróleo, não é? Aquilo que nós vamos ter, que é a constituição de um cartel liderado pela Arábia Saudita com o apoio do Iraque e do Irã, não é? Num contexto que eu não terei tempo para falar, mas o que nós vamos perceber é que a forte expansão do capitalismo ocidental não foi acompanhada de uma expansão dos países exportadores de petróleo. Esses países exportadores de petróleo mandam os seus filhos, os sheiks, mandam os seus filhos estudarem nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quando eles voltam, eles percebem que cada vez mais as taxas de crescimento da economia ocidental são muito altas. Na medida em que esse modelo está atrelado ao setor automotriz, quanto maior for a velocidade do crescimento econômico, maior o consumo de petróleo, maior o esvaziamento, não é, das reservas dos países exportadores de petróleo, sem que eles conseguissem transformar suas respectivas sociedades. O que é que eles fazem? Eles diminuem a oferta do óleo, aumentam o preço do barril, e com isso eles acabam inviabilizando, não é, a matriz energética que deu margem à sociedade industrial. Esse é um fenômeno, eu acho que conhecido de todos, não é? Isso vai, de certo modo, implodir o sistema relativo de preços, travar o comércio mundial. Isso vai gerar uma série de consequências que todos vocês se lembram, ou que, se não se lembram, estudaram. Nós vamos ter uma crise nas condições de funcionamento do capitalismo organizado do pós-guerra, e, num determinado momento, as taxas declinantes de acumulação do capitalismo acabam inviabilizando a continuidade do modelo de expansão do pós-guerra. Esse é um momento absolutamente dramático, em que estas empresas perdem o seu business, perdem o seu core, não conseguem, não é, operar num novo sistema relativo de preços e são obrigadas a bater nas portas da universidade, pedindo novas tecnologias, pedindo novas, como é que eu poderia dizer, novas fontes de matéria-prima, pedindo, de certo modo, um auxílio notadamente na inovação tecnológica. Esse é um momento em que as próprias universidades também perdem, digamos, a sua inocência. Esse é um momento em que as universidades, que até então, nos seus cursos de pós-graduação, privilegiavam temas de interesse comum da sociedade, nesse momento, a partir dos anos 70, dos anos 80 para cá, nós vamos perceber relações de parceria entre a iniciativa privada e os cursos de pós-graduação,
e esse é o momento em que a universidade perde a sua inocência, deixando de lado temas de interesse comum da sociedade para mestrados e doutorados, e começa a fazer aquilo que é, vamos dizer, ser pautado de fora para dentro, atendendo à encomenda da iniciativa privada, que busca desesperadamente reduzir os custos de produção por meio de novas técnicas, por meio de novas fontes de energia e por aí vai. Esse é o momento em que vão surgir as fundações de apoio na Universidade de São Paulo, as fundações de apoio na Unicamp, as fundações de apoio na Unesp, as fundações de apoio na Universidade de Brasília e por aí vai. Esse é o momento de transição, e nesse momento de transição vocês vão perceber, primeiro, não é, que há uma tentativa do eixo universitário de buscar uma ciência de ponta. A Marilis lembrou, por exemplo, que eu sou do Estadão. Nesse período eu era repórter da área de economia do Estadão, e quando veio a crise do petróleo, nós da redação descobrimos que havia um grupo de professores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que já fazia pesquisa com álcool, e nós fomos ver o que era aquilo, não é? Hoje, aquelas pesquisas que eram pesquisas, de certo modo, ainda incipientes, são as responsáveis pelos motores flex. Nós vamos perceber claramente o quê? Nós vamos perceber uma forte expansão da ciência de ponta. Essa ciência de ponta vai vender, a universidade vai vender ciência de ponta que se converte em ciência aplicada, gerando novas técnicas de produção, e com isso nós vamos perceber que a economia capitalista vai sair do perfil de uma sociedade industrial, vai sair de um crescimento do crescimento em cima de um setor manufatureiro, no caso o eixo automotriz, caminhando para uma reinvenção, substituindo o eixo automotriz pelo eixo eletroeletrônico, pelo eixo baseado na ideologia californiana, pelo eixo baseado no padrão Steve Jobs e Bill Gates, vamos dizer. Nós vamos começar a perceber claramente, não é, novas técnicas de produção flexível, o deslocamento do emprego fabril para o setor de tecido, o setor de serviços, e nós vamos começar a perceber, na realidade, duas outras mudanças jurídicas que são fundamentais. Há uma forte tradição do direito de valorizar a propriedade material. Na transição do século XX para o século XXI, então o século XX termina um pouco antes do calendário gregoriano, nós vamos começar a perceber, não há agora a necessidade da propriedade imaterial, ou seja, proteger o direito do autor, proteger a propriedade intelectual e gerar um novo padrão jurídico de relacionamento entre os agentes econômicos. Vejam, na sociedade industrial, nós falávamos nas obrigações típicas e nos contratos clássicos. A escola de sociologia política ia a uma loja, entregava um dinheiro e, em troca, recebia esse reto projetor. A relação se esgotava exatamente no ato de compra e venda. Agora nós temos aqui uma relação de parceria entre a iniciativa privada e as universidades. Essas relações de parceria podem dar sucesso ou podem fracassar. Se fracassarem, como é que nós dividimos a conta dos prejuízos? Se derem certo, como é que nós dividimos os lucros e como é que nós calculamos a remuneração dos investimentos? Nesse momento, nós vamos começar a perceber a formação dos grandes clusters industriais e a figura dos contratos relacionais. Claro que isso vem batendo no Brasil, é só vocês olharem o Vale do Paraíba, onde vocês têm o ITA produzindo tecnologia, uma empresa mundial como a Embraer montando, mas vendendo para o mercado mundial, e pequenas e médias empresas oferecendo suprimentos para a Embraer. Vou para a Unicamp, a mesma coisa. Eu tenho a Robert Bosch ao lado, uma empresa mundial, uma universidade de ponta, e no eixo da Grande Campinas eu tenho a área de suprimentos para essas empresas mundiais. Vou para São Carlos, eu tenho a Universidade Federal de São Carlos e a USP no seu departamento de engenharia. O mesmo sistema. Ou seja, eu vou começar a perceber os contratos relacionais e, com isso, a partir dos anos 90 para os anos 2000, nós mudamos o perfil da economia, deixamos de lado aquelas características de uma sociedade industrial clássica e caminhamos para uma sociedade baseada na informação. Essa sociedade baseada na informação fundamentalmente substitui o eixo automotriz pelo eixo eletroeletrônico e vai, a partir daí, não é, abrir uma nova rodada no campo do direito, que é o direito da regulação econômica. Essas empresas não têm condições de continuar com as suas escalas tradicionais, precisam ampliar suas escalas, precisam caminhar para um volume maior de exportações, não conseguem fazer isso isoladamente. Nós vamos ter aqui um forte processo de fusões e incorporações,
e a partir daí vão surgir, não é, o direito das incorporações, o direito antitruste. Quer dizer, vai haver aí um forte processo de evolução, vamos dizer, do direito societário. O que nos interessa, e é isso que me foi pedido, é tentar mostrar basicamente o que vai acontecer no que se refere à relação do trabalho, à ideia de trabalho, ao conteúdo de trabalho, na transição de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, basicamente, não é, que o trabalho da sociedade industrial era o velho trabalho fordista. Um trabalho, não é, bastante rígido, em que havia uma separação entre uma elite de colarinho branco e o trabalhador de macacão azul. A elite pensava o trabalho, mas quem no chão de fábrica de fato trabalhava era o operário. Nós tínhamos ali, na base do operariado, no máximo o ensino fundamental. E na cúpula o ensino superior. Não havia uma comunicação direta entre a cúpula e a base. Havia uma pirâmide, não é? O trabalho fordista, o trabalho terrorista, o trabalho na linha de montagem é fundamentalmente um trabalho muito rígido, um trabalho bastante estratificado. E esse trabalho bastante estratificado acaba fazendo com que não houvesse uma comunicação entre a cúpula e a base. Essa comunicação entre a cúpula e a base era feita por uma estrutura intermediária de supervisão e controle. Ou seja, a estrutura intermediária tem o ensino médio, a cúpula tem o ensino superior, a base tem o ensino fundamental. E a partir daí nós temos diferentes níveis hierárquicos formando a pirâmide da organização do trabalho fordista, do trabalho terrorista. Ele é intensivo em energia, grandes unidades de produção em trabalhadores, produtos homogêneos por unidade de produção. Ou seja, o que eu quero dizer é que se nós temos um maquinário comprado para fazer um determinado tipo de produto, esse maquinário não é inteligente o suficiente para permitir que naquela plataforma industrial sejam feitos outros produtos. Eu tenho que fazer aquele mesmo produto em grandes lotes, eu tenho que fazer aquele produto de uma maneira seriada. Isso significa que, num determinado momento, nós temos um mix estável de produtos. A oferta no mercado é uma oferta limitada. Eu costumo, por exemplo, lembrar aos meus alunos que nos anos 70 e nos anos 80, nós tínhamos, na realidade, as empresas, por exemplo, automobilísticas, tinham uma oferta de automóveis muito pequena no mercado. Eu me lembro muito que a GM oferecia a Caravan, o Chevette e o Opala. E durante 10 anos o Opala, que já era um projeto superado, foi carro do ano. A Volkswagen fazia o Brasília, fazia o Fusca e fazia a Kombi. Quer dizer, vejam, nós tínhamos um mix estável de produtos. Quando eu olho o meu primeiro salário, eu quis comprar um som. Fui à antiga loja Geronson e só tinham 2 tipos de som. Um som mais popular e um som, a partir do mesmo modelo, e um som mais sofisticado. O mix de produtos era estável, as plantas e equipamentos eram especializadas e, acima de tudo, os critérios de empregabilidade eram as habilidades monoespecializadas. Na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional, isso vai mudar. Eu trabalho não apenas na USP, eu trabalho não apenas na Fundação Getúlio Vargas, eu também trabalhei durante muito tempo numa instituição financeira como executivo e também pertenci à Comissão de Reforma do Ensino Superior do MEC e pertenci a alguns conselhos do CNPq, da CAPES e principalmente da FAPESP. Fui um dos coordenadores de Ciências Humanas da FAPESP. O que mais me impressiona foi o número de projetos levados à CAPES, levados à FAPESP e levados ao CNPq, no sentido de levantar certas hipóteses. Por que quebrou a Cooperativa Agrícola de Cotia? Por que quebraram as casas centro? Por que a Varig quebrou? Por que o Mapping quebrou? Por que a Mesbla quebrou? Por que a Clipper quebrou? Por que a Geronson quebrou? Nós vamos perceber, basicamente, que nós tivemos o impacto disso no Brasil chegando de uma forma desordenada e algumas empresas perceberam e outras não perceberam, não é? E as empresas que não perceberam a transição da sociedade industrial para uma sociedade informacional são justamente as empresas que continuaram operando a partir de uma estrutura fabril, não é? Ou uma estrutura no setor de serviços, que eu poderia chamar de fordista terrorista, e não foram capazes de perceber, não é? As mudanças ocorridas na gestão dos negócios, as mudanças ocorridas na estruturação do próprio trabalho, as mudanças ocorridas no próprio business. Se nós pararmos para dar uma olhadinha, não é? Quando eu disse que eu mencionei aqui que eu trabalhei numa instituição financeira, quando eu entrei nessa instituição financeira, essa instituição deveria ser a 15ª, a 20ª instituição financeira do Brasil naquele momento.
Quando eu comecei a trabalhar no sistema financeiro, nós tínhamos como grandes bancos no Brasil o Cominde, Banco Nacional, Banco Econômico. Esses grandes bancos, na realidade, eram bancos que financiavam o desconto de duplicatas e lavoura de café. Na realidade, se nós olharmos, nós vamos perceber que apenas 3 bancos começaram a perceber, primeiro, a crescente industrialização do país, a formação de um operariado capaz de adquirir um automóvel com financiamento a médio prazo. Nós começamos a perceber a captação de poupanças, a estruturação financeira, e a partir daí nós vamos perceber o quê? Que Itaú, Unibanco e Bradesco superaram aqueles antigos bancos. Nós vamos perceber que algumas grandes empresas não foram capazes de perceber as transições de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional e não foram capazes de perceber as mudanças no paradigma tecnológico. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós temos agora, cada vez mais, um modelo intensivo em informação e conhecimento. Esse modelo intensivo em informação e conhecimento vai começar, por exemplo, a informatizar as linhas de produção, vai, num determinado momento, ao informatizar as linhas de produção, também trabalhar com fábricas menores, com equipamentos menores e mais enxutos, e com isso nós vamos começar a perceber que estas empresas não precisam ter mais, digamos, um grande contingente de pessoal e operar com grandes espaços. Eu devo estar um pouquinho velho, porque eu fui um repórter do Estadão que cobriu o lançamento em 1970 do Brasília. Brasília hoje é uma sucata, não é? Quando eu entrei na Volkswagen em 1970 para fazer a cobertura do Brasília, nós tínhamos na fábrica de São Bernardo 44 mil funcionários. 44 mil funcionários. Em 1997, quando a fábrica de São Bernardo da Volkswagen vai perdendo o seu perfil fordista e vai, de alguma maneira, enveredando pelo perfil do modelo da especialização do flexível, do modelo toyotista, do novo paradigma tecnológico industrial, a fábrica vai ter, naquele momento, alguma coisa em torno de 16 mil funcionários. Vejam, nós vamos começar a perceber o quê? Nós vamos começar a perceber a redução do tamanho da produção e do número de trabalhadores. Isso, de certo modo, explica, não é, esses problemas de urbanização que nós temos numa cidade como São Paulo. Concentramos a produção na decolagem da industrialização brasileira do Brás e Tatuapé, depois temos os bancos com essa estrutura fordista no centro velho da capital. De repente nós começamos a perceber que as fábricas vão sendo fechadas, o centro industrial, o centro bancário de São Paulo vira um cemitério à noite, há um deslocamento para Dutra, há um deslocamento para Anchieta, esse deslocamento vai sendo puxado para o interior e nós vamos começar a perceber fábricas menores, mais enxutas, plataformas inteligentes, com grande diversificação de produtos, uma enorme capacidade de resposta ao mercado, portanto, mudanças rápidas no mix de produtos, sistemas de produção cada vez mais flexíveis, e agora nós vamos começar a perceber um dado que eu chamo a atenção, que é o dado que a Marilis pediu que eu expusesse. Basicamente, no momento em que eu saio de uma sociedade industrial e caminho para uma sociedade informacional, eu troco os padrões de empregabilidade. Eu começo a trabalhar com máquinas mais inteligentes, informatizo os postos mais convencionais de trabalho e com isso eu começo a mudar os meus critérios de empregabilidade. Eu não quero mais ter um operário mono-especializado ou semi-especializado. A função mono ou semi-especializada acaba sendo executada por um computador. O que eu quero agora é não mais ter aquela separação rígida. Quem planeja o trabalho não executa o trabalho. Quem executa o trabalho é o trabalhador fordista, que está num trabalho alienado, alienante, na base, no chão de fábrica. Agora eu quero ter um diálogo entre o planejador e esse operário mais inteligente, com uma formação múltipla, com um conhecimento interdisciplinar e com, vamos dizer, sempre com uma escolaridade cada vez mais crescente. Isso vai fazer com que eu tenha mudanças significativas. Isso vai fazer com que eu tenha mudanças bastante significativas. No Fordismo, nós tínhamos uma competitividade via produção. Agora nós temos uma competitividade via inovação. No Fordismo, nós tínhamos um baixo grau de inovação. Na sociedade informacional, nós começamos a perceber a importância não só do alto grau de inovação, mas a velocidade dessa inovação, né? Que é algo que eu vou mencionar daqui a pouco. No Fordismo, nós tínhamos uma rigidez na linha de produção, agora nós temos uma enorme flexibilidade na linha de produção. No Fordismo, nós tínhamos o trabalho como custo, hoje vemos como capital humano. No Fordismo, nós tínhamos uma especialização de tarefas, hoje nós temos uma poliqualificação de tarefas.
No Fordismo, nós tínhamos uma segmentação do trabalho da empresa, hoje o trabalho é mais integrado. Se vocês olharem o Centro Velho, eu orientei um trabalho sobre direito urbanístico, o Centro Velho, onde estavam aqueles bancos que foram comprados e fundidos, se vocês olharem esses bancos, tinham umas plantas internas que, vamos dizer, eram representativas do Fordismo. O trabalho do bancário tradicional num grande salão. O trabalho do chefe de divisão já numa sala pequena, o chefe de departamento numa sala um pouco maior, o superintendente numa sala maior, o diretor com uma sala que é meio andar, o vice-presidente com um andar, o presidente do banco com 2 andares. Ou seja, eu tenho aí toda uma segmentação pelos níveis hierárquicos. Se vocês olharem, os bancos saíram do centro da cidade e estão com prédios modernos, onde tudo é fundido, não é? Onde as paredes são derrubadas. E a partir daqui vocês vão começar a perceber, portanto, um alto nível de responsabilização do trabalhador, principalmente porque esse trabalhador trabalha cada vez mais em células de trabalho, cada vez mais ele é responsabilizado, e eu começo a substituir economia de escala por economia de escopo, eu começo a ter aí uma série de características que são, vamos dizer, fundamentais para a gente entender esse modelo da especialização flexível, não é? Se vocês examinarem, não é, a transição do Fordismo para esse modelo pós-fordista, nós vamos começar a perceber mudanças significativas na produção. Em 1978, 79, essas mudanças começaram a ser pensadas, por exemplo, nos Estados Unidos, no MIT. Um economista, Pierre Suarida, chega naquele momento no MIT, onde fez seu doutorado. Conversando com ele, nós conseguimos dinheiro de 2 grandes empresas e fizemos um seminário para discutir, ali na altura de 1979, 1980, 81, a transição da economia brasileira de um modelo fordista para um modelo emergente. Chamamos o Celso Furtado, chamamos o Mara Henrique Simonsen, chamamos o Fischler, chamamos o Dick Sabel e fizemos um seminário e eles nos chamaram exatamente, não é, a tendência para, vamos dizer, esse processo de transformação do trabalho, não é, de transformação das empresas. Notadamente, as empresas que são as empresas que vão sobreviver, que vão entender a decolagem da sociedade industrial para uma sociedade informacional, estas empresas vão trabalhar de uma maneira mais enxuta, vão promover um corte drástico dos níveis hierárquicos e vão cada vez mais fortalecer uma política de pessoal polivalente, de um pessoal, não é, fundamentalmente pensado em termos de um conhecimento multidisciplinar, pensado em termos de uma, como é que eu poderia dizer, numa visão sistêmica do trabalho e num trabalho cada vez mais interdisciplinar. Isso, de certo modo, não é, vai mudar o trabalho. Isso, de certo modo, vai mudar o trabalho. Vai mudar as características do trabalho, vai mudar o conteúdo do trabalho. Quando nós olhamos o trabalho na sociedade industrial, e eu me formei na sociedade industrial, eu vivi a sociedade industrial, eu trabalhei e trabalho numa empresa que teve dificuldades de sair do perfil de uma sociedade industrial e caminhar para uma linha de uma sociedade informacional, e trabalhei também numa grande instituição financeira que conseguiu fazer essa ponte, não é? E crescer e se tornar o primeiro grande banco brasileiro. Eu trabalhei durante 40 anos nessa instituição financeira, começando na área tecnológica e depois passando 33 anos como consultor da presidência do Conselho de Administração, ou seja, saía de um grande banco com uma estrutura, vamos dizer, de uma sociedade informacional e ia para um jornal no bairro de Limão que ainda estava com uma estrutura, vamos dizer, anacrônica. Quer dizer, eu saía do céu e caía no inferno todos os dias e depois voltava para o céu. Basicamente, vejam, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a estrutura do trabalho vai mudar. Essa estrutura do trabalho, não é? Na sociedade industrial, o trabalho fordista-taylorista é um trabalho que, no fundo, exige habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos. Exige capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas. Exige habilidade para trabalhar com condições supervisionadas. Esse trabalho é um trabalho tendente a ser isolado. O trabalhador na base é geralmente um trabalhador, vamos dizer, isolado, muitas vezes faz um trabalho alienado, faz um trabalho alienante. O velho Taylor, não é, dizia que muitas vezes, dependendo da brutalidade do trabalho que esse trabalhador executa na base, não é? Por exemplo, se ele é um estivador e carrega saco de café, se ele tiver um mínimo de reflexão, ele vai tomar consciência do trabalho degradante que ele faz.
Alguém que limpa banheiro público, se tiver um mínimo de reflexão, vai tomar consciência do trabalho degradante que ele faz. O velho Taylor dizia que o trabalho na base precisava de alguém que tivesse uma inteligência bovina. Não é? Ou seja, alguém que tivesse uma capacidade física de trabalho e não uma capacidade reflexiva de trabalho. E o que é que vocês vão perceber? Não é? Vão perceber agora que isso tudo vai mudar. A ideia de um trabalho em ambiente estável e definido, a ideia de uma capacidade de operar com horizontes temporais e geográficos delimitados, tudo isso vai mudar na sociedade informacional. Nós vamos começar a trabalhar em ambientes cada vez mais difusos e mutantes. Nós vamos continuar trabalhando em ambientes que vão o tempo todo mudando, né? Daqui a pouco eu vou mencionar mais uma vez a questão da inovação tecnológica, e aí nós vamos começar a perceber um dado interessante. À medida em que o eixo eletroeletrônico avança, à medida em que as máquinas inteligentes avançam, à medida em que nós temos a informatização das linhas de produção, nós vamos começar a perceber, não é, que o nosso trabalho tem que ser mais reflexivo, o nosso trabalho tem que ser mais criativo, o nosso trabalho tem que ser um trabalho, no fundo, não é, capaz de identificar problemas, tomar decisões, assumir responsabilidades, ou seja, nós vamos começar a perceber que se aqui o trabalho era muito mais um trabalho que vai caracterizar o que a gente chama de uma sociedade disciplinar, onde a estrutura de capatazia controla o chão de fábrica, agora aqui nós vamos ter uma sociedade da inteligência, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade da reflexão, uma sociedade da inovação, o que vai exigir que a gente opere, não é, em grupos de trabalhos sistêmicos, e saibamos trabalhar em células de trabalho e tenhamos uma percepção compreensiva de sistemas e uma capacidade de operar com horizontes mutantes em expansão. Vejam o que eu quero dizer com isso. Vamos dar uma olhadinha nesse outro quadro. Eu acho que não tem nenhuma novidade no que estou dizendo para vocês, mas vejam o que é o conteúdo antigo do trabalho. O conteúdo antigo do trabalho, não é? É um trabalho esforçado, baseado na disciplina, baseado na rotina, baseado no aprendizado que nós temos, não é? Ou seja, em matéria de responsabilidade, o conteúdo do trabalho no Fordismo é baseado no esforço, na disciplina, na repetição. Em matéria de competência ou perícia, é o trabalho baseado na habilidade manual, é o trabalho baseado na rotina, é o trabalho baseado na experiência que o trabalhador vai acumulando, exercendo aquela mesma tarefa ao longo de 10, 20, 30 anos, até chegar à sua aposentadoria. Na linha de produção fordista, nós temos uma linha sequencial. Vai passando a carcaça na linha de produção, alguém coloca o vidro, alguém coloca a manivela, alguém coloca a lâmpada, e por aí, na medida em que todos nós estamos treinados, o aumento da velocidade na circulação do carcaça significa um aumento de produtividade. E aqui basta, não é? Uma formação adquirida uma vez por todas como investimento de partida. Hoje isso muda. Na sociedade informacional, isso muda. Nós vamos ver daqui a pouco, a velocidade da inovação é cada vez maior, o que na verdade hoje é sucata amanhã. Com isso, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber algumas mudanças significativas. E essas mudanças significativas, não é, mostram cada vez mais que nós temos de ter uma expertise, não é? Nós temos de ter pessoas trabalhando conosco, lidando com máquinas inteligentes, mas que tenham capacidade de tomar decisões com vista à continuidade do processo. Eu digo aos meus alunos de graduação, e tenho 2 ex-alunos de graduação aqui, que as minhas transparências são de péssima qualidade, não é? Agora, elas são de péssima qualidade por um motivo muito simples. Quando eu selecionei as minhas secretárias, em momento algum eu quis secretárias que fossem boas digitadoras. Alguém que trabalha diariamente escrevendo para o jornal, que é assessora da presidência de um banco, que dá aula na USP, dá aula na Fundação Getúlio Vargas, chefia um departamento na USP, coordena a pós-graduação na USP, ou seja, que leva uma vida meio maluca, eu tenho de ter não uma secretária que é uma boa digitadora, mas uma secretária que, na minha ausência, saiba tomar decisões por mim. Saiba encaixar, não é? Palestras, saiba encaixar horários de mestrado e coisas desse tipo. Ou seja, eu começo a perceber aqui a necessidade de aumentar o trabalho intelectualizado. Eu começo a perceber aqui a necessidade de ter pessoas ao meu lado que tenham capacidade de identificar e resolver problemas. Eu começo a perceber aqui a necessidade, volto a insistir, de ter um trabalho sistêmico, trabalhando em equipe, com interdependência de funções e níveis. E começo também a perceber, não é, a necessidade de um processo de atualização absolutamente crescente. Eu dou 2 exemplos que eu acho que para mim são muito marcantes. Todos nós acho que fazemos isso,
por mais que a minha mulher diga que isso é politicamente incorreto, eu acho que eu posso dizer, pena que eu estou sendo gravado, mas quando nós nos formamos, nós vamos a uma festa de formatura. Eu não fui a minha. Depois de 5 anos a turma se reúne, não é? Eu não fui também. Depois de 10 anos a turma se reúne, eu também não fui. Mas a minha turma foi. A minha turma já tem 40 anos de formada. Eu não fui a uma dessas festas, mas sei tudo o que aconteceu, porque uma das minhas amigas é da minha turma e é um povo fofoqueiro. O que é que ela faz? A cada festa ela faz uma leitura dos nossos colegas de turma, quais aqueles que podem ser chamados de vencedores, quais aqueles que não podem ser chamados de vencedores. No Vida e Morte Severina, o João Cabral de Melo Neto usava uma expressão, aqueles liberais que não se liberaram jamais. Quem é que não deu certo na vida? Não é? E aí nós começamos a perceber o quê? Eu começo a perceber que os meus colegas que deram certo são os meus colegas que mantiveram o pé na universidade, num processo de atualização crescente. Os meus colegas que, de certo modo, se acomodaram, aqueles que acreditaram que poderiam trabalhar em horizontes fechados, com carreiras muito bem delimitadas, se contentaram com a magistratura, se contentaram com o Ministério Público e acabaram, digamos, ficando com uma visão menos atualizada, uma visão de mundo menos atualizada do que aqueles que, de alguma maneira, ousaram trabalhar em ambientes mutantes, aceitaram ganhar menos no começo da carreira, mas hoje são advogados muito bem-sucedidos. Vejam, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo que eu dou é um exemplo que para mim é muito marcante. Um dos meus avós, não é? Os dois meus avós eram médicos e os dois são nomes de praças e ruas. Um, particularmente, é nome de praça, de rua em São Paulo, praça em São Paulo e rua em todo o estado de São Paulo. Foi o homem que ele criou. E pouquíssimas pessoas, não é, têm a visão que eu tenho dele. Todo mundo vê como um médico bem-sucedido e eu vi como um médico não bem-sucedido, melhor, um médico que terminou a sua vida numa grande depressão. Esse meu avô foi o responsável pela profilaxia da lepra na América Latina. Era considerado o maior especialista de lepra da América Latina, trabalhava para a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. No dia não tinha feito o doutorado dele. No dia em que inventaram uma série de vacinas contra tuberculose e lepra, a função dele se tornou absolutamente desnecessária. Ele vai se reinventar como especialista em epidemia, no caso em tuberculose. No dia em que inventaram a BCG, ele também é sucateado. Quer dizer, ele foi sucateado 2 vezes. Ou seja, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês um dado fundamental, que é exatamente o fato de que o modelo da especialização flexível exige um processo absolutamente contínuo. Ele exige de um processo absolutamente contínuo, como é que eu poderia dizer? Vamos dizer, formação, um processo contínuo de autoaprendizagem. Ou seja, eu tenho de estar cada vez mais adaptado à multiplicidade de tarefas exigidas pelas novas tecnologias e pela nova organização de produção. Eu tenho, ao mesmo tempo, de tomar consciência que a regulação do trabalho, esse trabalho mais reflexivo, esse trabalho mais inteligente, esse trabalho mais funcionalmente diferenciado, esse trabalho mais complexo, esse trabalho é um trabalho que dificilmente consegue ser o quê? Ele consegue ser regulado por uma CLT. Porque é que eu mencionei no início da minha exposição que nós tivemos entre 1990 e 2000 2/3 ou mais do que 2/3 dos países vinculados à ONU mudando as suas constituições e seu ordenamento jurídico. Muitos mudaram as suas estruturas trabalhistas, jurídico-trabalhistas, para se adaptar, para permitir a adaptação dessas estruturas a, vamos dizer, trabalhos mais flexíveis, não é? Houve uma desregulamentação trabalhista, houve uma flexibilização trabalhista, houve uma reforma previdenciária, houve uma mudança, digamos, nas relações trabalhistas. E isso, de certo modo, vai, não é, trazer para nós novos tipos de problemas. O problema que me parece mais interessante, muitos de vocês, eu tenho a impressão que sabem melhor do que eu o que eu vou mencionar, é exatamente a velocidade da inovação científica. Quando nós olhamos a velocidade da inovação científica, nós vamos perceber um dado absolutamente, a meu ver, dramático. Eu daqui a pouco vou jogar alguns números, mas para entender a dramaticidade do que eu quero falar, eu gostaria de recuperar aqui um velho conceito de economia política que aparece num livro de um economista que é formado em Direito, muito conservador, chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, e depois ele aperfeiçoa esse conceito num livro de maturidade chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Eu me refiro ao velho Schumpeter, não é?
Nós tivemos vários economistas importantes no século XX, mas dois economistas particularmente chamam muito a nossa atenção. Um homem como Keynes, que é um homem oriundo da aristocracia inglesa e que estuda em Eton e tem uma formação absolutamente sofisticada, e um homem que tem uma ascensão social no topo, mas não é da aristocracia austríaca, chega um pouquinho por casamento a posições de elite e paga o preço da insegurança, que é o velho Schumpeter. O Schumpeter se forma em Direito, não gosta de Direito, vai se tornar advogado no Cairo, vai ganhar rios de dinheiro como advogado, abandona o Direito, transforma o que ganhou como acionista de um banco, quebra um banco, não previu a inflação, logo em seguida é nomeado ministro da Fazenda da Áustria, é demitido logo depois porque ele não consegue controlar a inflação, e vamos dizer, praticamente fracassado, vai ser professor de economia em Bonn, até que o seu passe é comprado pela Harvard University e ele vai se tornar um dos mais importantes professores de economia dos Estados Unidos. Não havia prêmio Nobel quando ele morreu, mas os 4 primeiros ganhadores de prêmio Nobel eram seus orientandos de doutorado. O Schumpeter também tinha, para quem vem do campo do direito, uma outra característica. Ele é afilhado de casamento do Kelsen e era um homem que, de certo modo, tinha uma capacidade de exposição muito grande. Eu me refiro muito ao conceito dele de destruição criadora. O que o Schumpeter vai dizer é que o capitalismo se expande em ciclos. O capitalismo se expande por meio de uma alternância de ciclos ou de fases ou de ondas. O que ele vai dizer é que eu tenho, num determinado momento, um processo de competição das empresas numa mesma base tecnológica. Na medida em que as empresas concorrem entre si numa mesma base tecnológica, para sobreviverem no mercado, essas empresas têm de cortar custos e reduzir a margem de rentabilidade. Elas vão cortando custos, vão reduzindo a margem, vão cortando custos, vão reduzindo a margem, até o momento em que elas não têm mais de onde reduzir custos, nem reduzir a margem. Nesse momento, ou elas criam alguma coisa nova, ou elas quebram. Nesse momento é que nós vamos perceber a passagem de uma fase para uma outra fase, de um ciclo de grande concorrência para um ciclo de grande inovação. Ou seja, eu tenho uma fase de forte concorrência e essa fase termina quando as empresas, diante do dilema ou criar ou quebrar, a maior parte quebra, algumas criam. Aquelas que criam inovam a tecnologia. E na medida em que elas inovam a tecnologia, essas empresas ficam sozinhas, no primeiro momento, obtendo lucro de monopólio. A tendência é que as demais empresas venham assimilar a nova tecnologia. E quando as demais empresas assimilam a nova tecnologia, nós vamos perceber que nós voltamos à fase de concorrência. Ou seja, nós temos fases de inovação e fases de concorrência. E essas fases de inovação e concorrência formam esse fluxo circular. O empresário inovador tenta inventar, pode fracassar ou ter sucesso. Se tiver sucesso, ele inova, tem lucro de monopólio, mas a tendência ao longo do tempo é que haja uma assimilação, um pirateamento, uma imitação, a difusão da tecnologia, voltamos para uma redução da margem. Ou seja, nós temos aí uma forte expansão, uma forte alternância de ciclos. O problema do velho Schumpeter é que, olhando a Revolução Industrial, trabalhou com a ideia de que esses ciclos seriam ciclos de 100 a 120 anos. E os historiadores da economia mostram que esses ciclos não são assim tão longos. Não é? Esse quadro é um quadro que mostra um certo encurtamento dos ciclos. Nós vamos ter ondas, fases A e fases B. Nós vamos ter, não é? No vale, as fases de forte concorrência. Lá no pico, nós vamos ter as fases de grande inovação tecnológica. Então vocês têm aqui algumas ondas, não é? A primeira onda é a ideia da força hidráulica na extração de minério de ferro e na indústria têxtil. A segunda onda de inovação tecnológica é a introdução da máquina a vapor na produção de aço e nas ferrovias, na malha ferroviária. A terceira onda é a onda da eletricidade e do avanço da química gerando motores a combustão. A quarta onda é a onda do setor petroquímico e do eixo eletroeletrônico da aviação a jato. E nós estamos agora numa quinta onda das redes digitais, softwares e novas mídias. Se vocês olharem, não é? Geralmente os meus alunos olham mais as ondas e não percebem o encurtamento das ondas. A primeira onda vai durar alguma coisa em torno de 1785 até 1845, 60 anos. A segunda onda vai durar de 1845 para 1900, alguma coisa como 55 anos.
A terceira onda vai durar de 1950 a 1950, nós já caímos para 50 anos. A quarta onda vai durar de 50 a 90 para 40 anos. E se vocês olharem, de 1990 a 2020, nós temos uma possibilidade de pensar o ciclo em 30 anos. O que é que está ocorrendo? O que está ocorrendo é que nós estamos percebendo que a velocidade dessa alternância entre fase de concorrência e fase de inovação vai fazer com que essa alternância se dê de uma forma cada vez mais rápida e, portanto, os ciclos de concorrência e os ciclos de inovação sejam cada vez menores, tenham uma duração cada vez menor. Isso tem uma série de problemas, não é? Por exemplo, quando uma empresa X gasta rios de dinheiro para tentar ser inovadora, evidentemente ela tem, num determinado momento, de amortizar esse investimento. Se ela ficar sozinha no mercado durante 1, 2, 3 ou 4 anos, ela amortiza esses investimentos. Mas se ela for pirateada, ou se o seu concorrente entrar com uma inovação, ainda que pequena, mas superior, e venda essa inovação a um preço mais barato, essa empresa perde as suas condições de amortizar esse investimento. Isso vai fazer com que nós tenhamos, não é, cada vez mais uma competição entre as empresas, cada vez mais nós tenhamos um aumento significativo na velocidade das inovações científicas, principalmente na vida comercial útil das inovações científicas. E aqui aparece um quadro que não está devidamente atualizado, mas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Esse quadro, para mim, é um quadro absolutamente dramático. Houve um momento da minha vida em que eu quase virei diretor da Faculdade de Direito da USP. Graças a Deus, Deus existe, não é? E eu não precisei viver essa amargura burocrática, mas houve um momento em que eu dirigi a pós-graduação e tive de refazer a montagem do currículo da pós-graduação. Fui vice-presidente da comissão de graduação, tive a responsabilidade de tentar mexer no currículo da Faculdade de Direito. Fui membro do Conselho de Reforma do Ensino Superior do MEC e participei de um grupo que pensou em fazer um projeto para a universidade. Hoje, não é? Se alguém me oferecer a possibilidade de dirigir uma universidade, a primeira coisa que eu digo é não, eu não estou preparado. Eu não tenho mais a formação que tinha no passado e acho que esse quadro mostra o que eu quero dizer. Ele é um quadro superado. Se nós olharmos, vamos deixar de lado a 80 e 90, vamos trabalhar com os dois períodos, 1970 e 2000. E aí o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber um dado bastante interessante. Aqui eu tenho a sociedade industrial, aqui eu tenho a sociedade informacional. Dê uma olhadinha. No setor de telecomunicações, nos anos 70, nós estávamos gerando uma tecnologia inovadora a cada 37 meses. Na indústria de base, a cada 39 meses, em bens de consumo, 33 meses, em serviços, 25 meses. E nos anos 2000, portanto, já pensando a sociedade informacional, eu estou gerando a tecnologia nova a cada 9 meses. No setor de telecomunicações, indústria de base, 19 meses, bens de consumo, 17 meses, no setor de serviços, 12 meses. Eu estou falando de 2015, é evidente que esse número hoje é menor, esses números são menores. Mas eu quero que vocês vejam aqui um problema complicado que, vamos dizer, a transformação do trabalho na sociedade informacional nos traz. Hoje, basicamente, vamos dar aqui 2010, 2000 seja 2015, eu estou trocando uma tecnologia de telecomunicações a cada 9 meses, mas eu dependo de uma estrutura universitária de 60 meses para produzir um engenheiro de comunicações e formar um engenheiro de comunicações. No setor da indústria de base, eu troco a tecnologia a cada 19 meses, mas para formar um engenheiro mecânico, eu dependo de no mínimo 60 meses. A mesma coisa vai acontecer na área de bens de consumo. Eu estou trocando uma tecnologia a cada 17 meses, mas se nós prestarmos atenção, para formar um engenheiro de produção ou um engenheiro industrial, eu demoro 60 meses. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu tenho uma incompatibilidade estrutural entre o modelo de ensino superior que nós temos, entre o modelo de universidade que nós temos e, vamos dizer, a demanda do mercado de trabalho em função da velocidade do conceito schumpeteriano ou do processo schumpeteriano de destruição criadora. Eu sou de uma geração em que nós demorávamos, na minha turma, 5 anos para nos formar. Os primeiros anos eram propedêutica, introdução à ciência política, introdução à economia, introdução à antropologia, introdução à sociologia. No segundo ano nós tínhamos teorias gerais, não é? No terceiro ano as matérias técnicas, no quarto ano nós começávamos a ir para o estágio e no quinto ano nós tínhamos o que nós chamávamos de uma formação completa. Hoje tem as áreas do conhecimento. Se nós olharmos esse modelo de formação, foi para o espaço.
Esse modelo de formação simplesmente é inadequado estruturalmente a um processo de velocidade da inovação criadora. Na minha área, por exemplo, nós devemos ter nos Estados Unidos 232, 228 faculdades de Direito. Dessas 232 faculdades de Direito, pelo menos 25, 30 estão enfrentando o problema. Elas formam os alunos. Esses alunos tiram a carteirinha da American Bar Association, a OAB americana, e o primeiro processo que estes alunos patrocinam nos tribunais é contra as universidades onde eles se formaram. Eles entram com processo por dano moral, alegando que essas universidades não os prepararam para operar, não é, para trabalharem num contexto de enorme velocidade. Em alguns casos, por exemplo, a Harvard University passou 2 ou 3 anos sem ter uma ideia do que ela daria em termos de um currículo básico. Ela permitiu que os alunos fizessem as matérias optativas que quisessem, sem ter uma amarração lógica para aquele programa. A Pennsylvania University fechou o curso de Direito e criou 3 cursos transdisciplinares: Direito e Medicina, Direito e Engenharia, Direito e Economia. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar que, num determinado momento, nós estamos começando a perceber que mesmo a ideia de formação do trabalhador, mesmo a ideia de formação do trabalhador qualificado, acaba em algum momento entrando em, vamos dizer, em grandes crises estruturais. Quer dizer, nesse momento, por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos é que não corram para o estágio tão cedo, não se especializem, não tentem, num primeiro momento, buscar uma especialização e já tentem pensar no que vão fazer saindo da faculdade, para retornar à faculdade, para não perderem, digamos, as suas condições de empregabilidade no que se refere ao mercado de trabalho. Nesse momento, nós nos encontramos, não é, num contexto em que, se vocês me permitirem mais 7 minutos, no máximo 8 minutos, não é, nesse momento nós nos encontramos numa situação absolutamente, vamos dizer, de um lado, fascinante do ponto de vista analítico, mas preocupante do ponto de vista sociológico, principalmente porque a velocidade desse processo é muito perversa. Né? Vejam, quando nós olhamos hoje a competitividade internacional em economias transterritorializadas, nós vamos perceber um forte processo de inovação e de flexibilização com base na economia do conhecimento. Vamos perceber um forte processo de mudanças rápidas nos processos inovadores, uma regulação dos sistemas de divisas e créditos internacionais, promoção de transferência de tecnologia, gestão de litígios comerciais, redefinição do regime de propriedade intelectual internacional, novas formas de regulação da migração de trabalhadores e, acima de tudo, nós vamos trabalhar com a percepção de que as empresas, nesse processo de acirramento da concorrência, estão buscando vantagens comparativas. Graças ao pós-fordismo, graças ao modelo de especialização flexível, essas empresas, não é, estão conseguindo operar com uma certa facilidade esse processo de, vamos dizer, relocalização industrial em busca de vantagens comparativas. Esse é um fenômeno que acho que todos vocês conhecem, a mídia conhece muito mal isso. Não é? Vejam, o que é que esse modelo, o que é que esse processo de busca de vantagens comparativas está trazendo. Não é? Nós estamos começando a perceber, na sociologia do direito, nós chamamos isso de walmartização da produção. Nós começamos a perceber, não é, o deslocamento, graças às fábricas que são menores, mais enxutas e mais leves, o deslocamento dessas fábricas para países, para estados, para municípios, para regiões onde produzia mais barato. E na busca, não é, no cálculo de planilha, nas planilhas que calculam essas buscas de vantagens comparativas, essas empresas vão trabalhar buscando menos encargos sociais, mão de obra mais barata, sindicalismo dócil, benefícios fiscais compensatórios, crédito favorecido, preço de terrenos mais baixos, menores gastos com infraestrutura, e vão aparecer aqui 2 coisas que, por exemplo, na minha área, os professores de direito nem imaginam. Hoje, o jurídico de uma grande empresa, quando a grande empresa pretende sair de uma área que produzia caro e ir para uma área que produzia mais barato, elas também fazem um levantamento da densidade jurídica. Ou seja, vai o jurídico para a cidade e quer saber quem é aquele juiz. O juiz é jovem ou velho? Se for velho, está desmotivado. Se for jovem, ele tem uma motivação. Ele tem uma motivação mais à esquerda ou à direita. Ele é pró-Estado ou pró-empresa ou ele é pró-livre iniciativa de mercado.
E, a partir daí, nós começamos a perceber como é que as empresas vão saindo daquela cidade caso elas vejam que os operadores do direito são mais ativistas. Há algum tempo atrás, a Prefeitura de São Paulo, na gestão da prefeita Marta, foi buscar recursos em Washington. A formalização do contrato travou quando os burocratas começaram a fazer pedidos à Prefeitura de São Paulo, pedidos de jurimetria. Simplesmente, a Marta olhou para o seu secretário de planejamento, João Sayad olhou para o seu chefe de gabinete, Fernando Haddad, e eles não entenderam direito quando os técnicos do Banco Mundial disseram o seguinte: nós queremos saber, primeiro, em quantos processos a Prefeitura é parte, como ré ou como patrocinadora? Em quantos processos está na primeira instância? Quantos estão na segunda? Quantos estão na terceira? Em quantos processos a Prefeitura acha que pode ganhar? Em quantos processos ela pode perder? Qual é o volume da perda? Qual é a receita estimada dos volumes em que ela pode ganhar? Esse cálculo é um cálculo que leva em conta a jurisprudência do Supremo ou não? Ou seja, nós começamos a perceber uma crescente sofisticação do ponto de vista das estratégias de vantagens comparativas. E isso vai fazer com que nós tenhamos situações absolutamente dramáticas. Não é? Uma das situações que eu gostaria de mostrar para vocês é essa situação que está aqui. Esse é, basicamente, o setor gráfico. Não é? Esse aí é, fundamentalmente, o setor gráfico. O que é que o setor gráfico nos mostra? Durante muitos anos, não sei se vocês se lembram, hoje não se usa mais lista telefônica. O computador matou a lista telefônica. Mas durante muitos anos, as listas telefônicas eram impressas pelo jornal Estado de São Paulo, numa gráfica que o jornal Estado de São Paulo tinha em Osasco. Quando o jornal Estado de São Paulo teve grandes dificuldades financeiras em 2002, 2013, os bancos intervieram para tentar salvar a empresa, recuperaram a empresa, fecharam a gráfica e mandaram imprimir a lista telefônica da cidade de São Paulo nas gráficas de Santiago do Chile. Vejam a diferença que vocês têm em matéria de encargos e salários ano, na média, entre o Chile e o Brasil. Ou seja, papel pintado desceu dos Andes até São Paulo, sob a forma de lista telefônica, era mais barato produzir no Chile do que produzir no Brasil. Claro que isso vai fazer com que a gente perceba, num determinado momento, que nós estamos gerando emprego no Chile e não em Osasco. Vejam que isso vai ocorrer, não é, com outras áreas, não é? Eu não vou me estender muito, mas eu vou chamar para vocês a atenção do setor de confecções. Opa, não é? Recentemente eu vi, não tão recentemente, que algumas grandes empresas de tecidos no Brasil e de sapatos no Brasil estão fechando unidades do Rio Grande do Sul para reabri-las em Lima, no Peru. Não é? Vejam o que vai acontecer. Em fábricas suíças, alemãs, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, onde o ganho de um operário, ganho médio de um operário em dólar é de 27, 21, 12, 11. Essas empresas, que continuam sendo suíças, alemãs, americanas e britânicas, vão deslocando parte da sua produção para a Eslovênia, para o México, para o Egito, para a China, para a Índia e para o Paquistão. Mesmo no Brasil, nós começamos a verificar isso. Não é? A média brasileira é uma média em torno de 1,92, mas se nós olharmos o polo de Brusque e Blumenau, ali no Rio Itajaí, eu tenho ali uma colonização alemã, um operariado têxtil consciente dos seus direitos, a média ali é mais alta do que a média brasileira, 4,81. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que dois governos, o governo do Ceará e o governo do Maranhão, puxaram na gestão Rosena Sarney e na gestão da família Gomes, Cid e Ciro Gomes, empresas catarinenses oferecendo uma série de vantagens, desde o ponto de vista de terrenos já amortizados, terrenos industriais mais amortizados, mas acima de tudo, chamando a atenção das empresas catarinenses para a dimensão do baixo custo do trabalho no Maranhão e no Ceará. Deem uma olhada agora no salário industrial por hora em euros e vejam que o mesmo problema vem ocorrendo na Europa. Se vocês olharem, há cada vez mais um fechamento de empresas europeias, cada vez mais há um fechamento de empresas alemãs, francesas, inglesas e italianas que estão deslocando as suas linhas de produção para a Polônia, a Hungria, a República Tcheca e a Lituânia. Quer dizer, quem vai à Itália, notadamente ao sul da Itália, e perguntar ao italiano o que eles acham da Fiat, vocês certamente vão ouvir um palavrão xingando a mãe da família Agnelli. Não é? Eles vão dizer, a Fiat nos traiu. Não é? A Fiat não é uma empresa mais italiana. Se vocês olharem, vocês vão perceber que a Renault fechou parte da sua fábrica, das suas instalações ali em Lille, quase no sul da Bélgica, para abrir em outros lugares, principalmente na Eslováquia. Vocês vão começar a perceber, portanto, o quê? Uma movimentação espacial da produção. Essa movimentação espacial da produção é fantástica, por um lado, do ponto de vista analítico, mas ela tem um impacto que eu vou mencionar daqui a pouco.
Basicamente, vejam aqui, esse quadro é um quadro que foi passado pelo pessoal da Siemens. A Siemens está fabricando muita coisa aqui no Brasil, desde equipamentos de precisão médica a turbinas. E o projeto continua sendo alemão, o gerenciamento alemão, o cálculo alemão, a fabricação é brasileira. Vejam a diferença no custo de mão de obra entre a Alemanha e o Brasil. Eu tenho aí claramente um fenômeno de reordenamento espacial da produção. Claro que na medida em que nós saímos, não é, desses países europeus, muitas dessas cidades europeias dependem dessas fábricas, a tendência delas é a de se converterem em empresas, como é que eu poderia dizer, em empresas, essas cidades se convertem em cemitérios industriais. Detroit hoje é um grande cemitério industrial. Por outro lado, nós estamos percebendo que esses empregos fechados nos países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, eles são reabertos em países, vamos dizer, quase sempre países emergentes. Nós estamos percebendo claramente o fechamento de empregos de qualidade por empregos de má qualidade. O caso mais interessante é esse quadro que aparece aí. Esse quadro, para mim, é um quadro bastante interessante, principalmente porque ele pega um pequeno país, que é a Eslováquia. Não é? A Eslováquia, esse quadro está um pouco desatualizado, mas a Eslováquia até hoje fabricando mais de 1 milhão de automóveis, ela continua com 5 milhões de habitantes. Quer dizer, um país que tem 5 milhões de habitantes, descontados as crianças e descontados os velhinhos, não é? Quantos proprietários de automóveis e quantos portadores de carteira de habilitação nós temos? No entanto, nós vamos perceber que lá estão instaladas a Renault, a Peugeot, a Kia, a Ford, tem 2 vezes Ford, mas é GM, e a Volkswagen. Quer dizer, um pequeno país do leste europeu, onde o salário industrial médio era em torno de 10 anos atrás de $3,63, e na Alemanha de $25, vai atrair todas essas empresas. Onde é que eu estou querendo chegar? A Eslováquia hoje é uma plataforma de exportação dessas empresas para toda a Europa. Há algum tempo atrás eu encontrei com o meu orientador, que foi professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, e que me chamou para os investimentos chineses no Uruguai, que tenta transformar o Uruguai numa plataforma de exportação para tentar competir com a indústria automobilística brasileira e chinesa, brasileira, argentina e mexicana. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar para vocês que quando eu trabalho, eu não trouxe outro quadro, porque eu sei que eu já passei os 7 minutos, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que quando eu menciono, basicamente, esse processo de mudança no conteúdo do trabalho e essa ideia de mudança espacial do trabalho, nós estamos deslocando parte desse trabalho para a Ásia. Nós estamos deslocando parte desse trabalho para países onde as condições de trabalho são precárias. Nós estamos fechando trabalhos com qualidade, com rede jurídica de proteção, e reabrindo esses trabalhos em áreas de um trabalho degradado, muitas vezes escravizado ou semi-escravizado. E vai surgir aí um problema complicado. Muitos dos países que estão recebendo estas novas fábricas são ditaduras. E nesse momento nós começamos a perceber algo que a imprensa não conta, não é? Algo que a mídia não percebe, que é o dumping das ditaduras, não é? Em relação às democracias ocidentais, principalmente nos setores mais competitivos no porte de tecnologia média. Vejam, por exemplo, que o Brasil perdeu a liderança do mercado americano de calçados para a China. O Brasil perdeu a liderança de determinados mercados para a China. Basicamente, se nós olharmos, as empresas brasileiras de tecidos, calçados e brinquedos perdem o mercado cada vez mais para a China. Algumas empresas brasileiras de brinquedos hoje são meras importadoras, não são mais fabricantes. Quando nós olhamos a competição asiática e olhamos especificamente alguns aspectos, nós vamos perceber um dado dramático. Acima de tudo, na composição de custos, na planilha, no preço final dos custos, quando nós olhamos a produção, por exemplo, chinesa, vietnamita ou de Singapura, e comparamos com a produção alemã, com a produção francesa, com a produção brasileira, nós vamos perceber que se nós isolarmos os custos jurídicos, nós não somos competitivos. Porque, bem ou mal, nós temos uma justiça do trabalho, bem ou mal, nós temos um Estado de Direito, bem ou mal, nós temos uma Constituição, enquanto os países asiáticos ditatoriais não têm absolutamente nada disso. Na medida em que eles não têm nada disso, eles não têm aquilo que nós podemos chamar de um custo jurídico. As faculdades de Direito ainda não perceberam isso, elas continuam trabalhando com a ideia de que os direitos são uma conquista civilizatória, elas não percebem que o outro lado da moeda é a questão relativa ao custo do direito. Nesse momento, o que é que vocês estão percebendo?
Nesse momento, vocês estão percebendo aquilo que alguns sociólogos chamam de brasilinização da Europa, ou seja, desigualdade social, desemprego, perda de fábricas, e ao mesmo tempo nós começamos a perceber cada vez mais uma ampliação do dumping em cima do trabalho escravizado ou do trabalho sem direitos de países ditatoriais. Isso, evidentemente, gera uma série de problemas do ponto de vista, por exemplo, da sociedade europeia. Isso gera o desemprego, a criação de um desemprego estrutural pesado na sociedade europeia. Quando nós olhamos para a faixa etária, uma forte penalização do trabalho de 18 a 24 anos. E quando nós olhamos, não é por acaso que a Europa hoje começa a ter pulsões de recrudescimento de partidos neofascistas, de partidos neonazistas. Isso está gerando uma série de pressões na União Europeia para deter o avanço, vamos dizer, da economia chinesa. E essas pressões não são feitas na Organização Internacional do Trabalho, essas pressões são feitas junto à Organização Mundial do Comércio. E nós estamos vivendo um momento bastante interessante, e esse momento bastante interessante é protagonizado pela OMC. Ela pressiona os países ditatoriais da Ásia a ter alguma legislação do trabalho, ao mesmo tempo em que ela pressiona a Alemanha, Brasil e França a reduzir a sua legislação trabalhista. Vocês perceberam qual é o movimento da OMC? A OMC quer criar uma legislação trabalhista para encarecer o trabalho na Ásia e, ao mesmo tempo, reduzir a legislação trabalhista para baratear o trabalho no horizonte, no Ocidente, e equalizar os custos trabalhistas e tirar o trabalho, vamos dizer, da competição mundial. Isso significa, de certo modo, tentar deter, digamos, esse processo de desemprego estrutural na Europa. Onde é que eu quero chegar para concluir? O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo, neste momento, do ponto de vista de alguém que vem de uma formação sociológica e de uma formação jurídica, de uma formação em filosofia, o que nós podemos ver é que, neste momento, nós temos uma enorme pressão entre aquilo que eu poderia chamar de uma ordem desejada e uma ordem existente. A ordem desejada é uma ordem de justiça social, é uma ordem de inclusão social, é uma ordem de constituições dirigentes, de, vamos dizer, distribuição de renda, é uma ordem que, de certo modo, passa por aquilo que hoje se convencionou chamar de valores republicanos. Mas o que nós temos hoje, cada vez mais, é uma tensão entre essa ordem desejada e uma ordem existente. Essa ordem existente tem uma série de características que são preocupantes. Primeiro, a informatização das linhas de produção precariza o trabalhador não qualificado, semi-qualificado ou monoqualificado. Amplia os esforços salariais. Gera, através da terceirização, a expulsão de certos trabalhadores semi-qualificados ou monoqualificados da área em que se formaram. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber também o quê? Que esse processo de automatização da produção, de deslocamento espacial da produção, gera o que eu chamei de um dumping das ditaduras sobre as democracias. Nesse momento em que nós nos encontramos no Brasil, fica absolutamente evidente que o Brasil tem de ampliar suas exportações para gerar emprego interno. Não temos condições de manter a inclusão social no mercado interno. Mas, nesse momento, a pergunta que se coloca é o quanto nós seremos competitivos no nosso porto de tecnologia, tendo competidores asiáticos ditatoriais. Nesse momento, eu me lembro de alguns ministros do trabalho, não apenas do governo Fernando Henrique, mas também do governo Lula, em conversas informais, dizendo o seguinte: nesse contexto, se eu tiver direito do trabalho, eu não consigo exportar para problema de custo, eu não tenho trabalho. Se eu quiser ter trabalho, eu tenho que abrir mão do direito ao trabalho. Se eu começo a ter, digamos, escolhas perversas. E essas escolhas são ainda mais perversas quando nós olhamos o que eu chamo aí de uma ordem existente. Uma ordem existente não quer dizer que seja uma ordem legítima, não quer dizer que seja uma ordem justa, pode ser exatamente, e não quer dizer que seja uma ordem democrática. É exatamente o oposto. Nesse momento, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que, na troca de paradigmas, o velho paradigma onde nós conjugávamos sociedade com economia, o velho paradigma de inspiração social-democrata, abre caminho para um paradigma altamente, vamos dizer, corroedor, não sei se existe essa palavra, mas que vai corroer, digamos, alguns direitos, vai corroer certos valores da própria democracia representativa do Estado de Direito. Nesse momento, quando eu estou mencionando a OMC, arbitrando uma legislação trabalhista entre a Ásia e a Europa e a América Latina, para tentar deter o processo de recrudescimento do fascismo na Itália, causado pelo desemprego estrutural, pelas empresas que fecham fábricas na Europa, nós estamos percebendo cada vez mais, primeiro, um deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. Se nós pararmos para pensar, o parlamento brasileiro virou uma coisa meio tiririca, não é? O parlamento brasileiro vira tiririca porque está se esvaziando.
porque parte das decisões que o parlamento tinha de tomar, hoje essas decisões ou são jogadas para a própria comunidade, é o que a gente chama na sociologia do direito, sociologia política, de fuga para baixo, eu jogo para a sociedade através do terceiro setor, ou eu jogo para fora, para os organismos multilaterais. Quem é que está hoje, não é, pensando que o nosso direito penal econômico, que o Supremo vai ter de aplicar, no caso do Petrolão, é um direito produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não foi o Parlamento brasileiro que produziu esse direito. Esse direito vem ali dos anos 80 do grupo de antilavagem de dinheiro, um grupo informal existente na OCDE em Paris. E essa questão está crescendo cada vez mais. Não é? O deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. 2. Cada vez mais, questões que eram levadas ao debate democrático, mecanismos deliberativos transparentes, cada vez mais são deslocados para sistemas de peritagem, e nesses sistemas de peritagem só tem vez os especialistas. O leigo não tem vez. Muitas vezes é negada a presença do leigo. Não é? Depois vocês vão perceber claramente, mais uma vez, o deslocamento da titularidade do parlamento para sistemas intergovernamentais, novos atores instituintes. Eu não tenho tempo para falar, mas eu devo ter mais ou menos perto de 40 anos de docência. E eu olhava os meus alunos que iam para a causa pública, para a vida pública, eles iam para partidos e sindicatos. Hoje eles vão para ONGs, ou vão para entidades multilaterais. Exaustão das categorias tradicionais de direito, dos procedimentos tradicionais de direito. Quer dizer, a justiça já não consegue dar conta de problemas cada vez mais transterritoriais. A necessidade de domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico e político. Essa questão aqui cada vez mais tem a ver com os marcos regulatórios e com as agências reguladoras. Nós vamos começar a perceber uma série de modelos novos de Estado, modelos novos de resolução de conflitos, expansão da arbitragem e dos conselhos de ética corporativa, e finalmente nós vamos começar a perceber, não é, um embate entre capitalismo e democracia. Na medida em que nós tivemos aquele processo de fusões e incorporações, nós temos o advento das empresas mundiais. Na medida em que nós temos o advento das empresas mundiais, nós temos a internacionalização da decisão econômica. O controle democrático é um controle territorializado. Como é que pelas democracias eu controlo as decisões econômicas mundiais? Quer dizer, nesse momento eu começo a perceber que nós nos encontramos numa fase de transição. Nós não concluímos ainda totalmente a passagem daquela sociedade industrial para esta sociedade informacional. Neste momento, não é? Se vocês, e aí eu termino, nesse momento, se nós pararmos para pensar, tanto do ponto de vista de quem vem do direito, muitos de vocês vêm da ciência política, muitos de vocês vêm da sociologia, imagino que muitos de vocês vêm de outras áreas do conhecimento, nós vamos perceber que, de certo modo, nós estamos sendo testemunhas de uma erosão de modelos cognitivos que, de certo modo, não nos permitem, nós não conseguimos entender direito como é que nós vamos restabelecer, ou como é que nós vamos trabalhar com algumas conquistas civilizatórias que podem estar indo de embrulho nessa ordem que eu estou chamando aí de uma ordem efetiva que tromba com a ordem desejada. Quer dizer, nós estamos vivendo, portanto, um momento de transição. Eu costumo dizer aos meus alunos que nesse momento de transição nós temos, não é, a necessidade de olhar, primeiro, a perversidade desse processo, a velocidade desse processo e o impacto avassalador desse processo. Nesse momento, não é, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Chamo a atenção, para terminar, de que nós estamos vivendo um momento de transição em que as instituições democrático-representativas que nós construímos no século XIX para o século XX estão, de alguma forma, apresentando dificuldades estruturais para dar conta de uma, vamos dizer, sociedade informacional, de um Estado schumpeteriano, de um processo extremamente veloz de destruição criadora. A relação tempo e espaço mudou. Quando nós olhávamos na nossa formação a ideia de tempo na sociedade industrial, o tempo era o tempo de maturação de um projeto industrial, 3 a 4 anos. Hoje, quando nós olhamos a ideia de tempo é a ideia de tempo dos bancos. Ou seja, é um tempo muito rápido, menos de um ano. Nós estamos cada vez mais lidando com uma mudança na relação tempo e espaço. E essa mudança na relação tempo-espaço é que faz com que, de certo modo, a gente tenha de rever alguns dos nossos conceitos e tentar verificar que tipo de produção no campo das ciências humanas é capaz de nos dar um viés mais objetivo, ao mesmo tempo mais analítico e que nos permita fazer críticas mais procedentes do que, digamos, caminhar na linha dos maniqueísmos. Algo é progressista, algo não é progressista, algo é neoliberal, algo não é liberal. Acho que nós temos de fugir desses chavões.
E nesse momento eu sinto que o debate é muito maniqueísta, não é? É branco, branco, preto, 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 e nós não conseguimos analiticamente perceber que das nuances, não é? Dessas pequenas nuances, estão surgindo, vamos dizer, tendências que podem ser fundamentais para que a gente possa compreender para onde vão indo as coisas, para onde vai indo a sociedade, para onde nós estamos indo. O fato é que, na exposição que eu faço, cada vez mais nós temos de continuar presos a uma visão de mundo, vamos dizer, com o pé na academia. Caso contrário, nós nos sucateamos. Com isso, eu agradeço a presença, peço desculpas por não ter dito a vocês, acho que nada de novo, acho que tudo que eu falei, de certo modo, vocês sabem, mas como há essa possibilidade de uma conversa, eu procurei estabelecer essa conversa em torno de algo que nos facilite a nossa comunicação. Muito obrigado. Se o mundo já não passou por um momento semelhante, quando nós tínhamos países que tinham escravidão e países que não tinham escravidão, né? E esse processo foi conduzido tentando se eliminar a escravidão onde ela havia, né? A Inglaterra que conduziu esse processo. E então eu tenho esperança que gostaria de sua opinião, né, que se no fundo, na raiz de todo esse problema está a grande desigualdade social que existe no mundo. Quer dizer, Wells já dizia que se houvesse boa vontade entre os homens, já muita miséria e o subdesenvolvimento estariam banidos da face da terra. Wells da história universal. Então eu quero crer que, apenas é a minha opinião, que o que falta, na verdade, é uma conexão mais hidráulica entre as riquezas, né? De forma que a gente só vai consertar tudo isso a hora que a riqueza estiver mais bem distribuída no mundo. Eu acho que a sua pergunta passa por dois aspectos. Um dos aspectos é o mais importante. Para se fazer essa conexão hidráulica, precisa ter instituições capazes de fazer a arbitragem. Neste momento, o que nós estamos verificando? Nesse momento, nós estamos verificando uma certa incapacidade do Estado de controlar as decisões dos seus próprios territórios, e os Estados, que têm uma carga fiscal muito alta, acabam sendo marginalizados, muitas vezes, de determinados mercados. Acabam sendo punidos por esses mercados. Do ponto de vista de quem vem da ciência política, o quadro é mais ou menos esse que vai aparecer aqui. Não é? Aqui eu tenho o Estado tradicional. Aqui eu tenho o Estado tradicional. Aqui eu tenho uma pirâmide. Não é? E aqui eu tenho o Estado e a sociedade. Nessa pirâmide, não é? O Estado vai ter uma direção centralizada, impõe obrigações para a sociedade acata essas obrigações, desde que haja alguns direitos por ela respeitados pelo Estado. Eu vou ter, portanto, direção descentralizada, controles diretos, sanções penais, tudo que estiver, não é, aqui dentro, o Estado controla. É isso que eu quero que vocês percebam. O Estado tem um controle permanente. Nessa pirâmide, o Estado tem um controle permanente. O que vocês estão vendo é que essas reformas jurídicas que eu mencionei no final dos anos, nos últimos 10 anos do século XX, vão dar o perfil hoje dos Estados no mundo. Na maioria das vezes, vocês têm esse tipo de Estado que vocês estão vendo. O Estado já não consegue mais dar conta de uma intervenção direta na sociedade. O máximo que o Estado vai fazer é estabelecer marcos reguladores. O máximo que o Estado vai fazer é estabelecer onde estão as canetas, os marcos reguladores. Em compensação, tudo que estiver dentro dos marcos reguladores
tudo que estiver dentro dos marcos reguladores é fundamentalmente livre e negociado pela sociedade. Vejam, muda tudo. Muda tudo, é isso que eu quero que vocês percebam. Se nós olharmos, esse modelo é um modelo russoniano. Esse modelo faz, por exemplo, que eu pense, a partir da vontade geral russoniano, no processo de planejamento. Aqui eu tenho uma sociedade de tal maneira complexa que essa sociedade não consegue, através de uma democracia, estabelecer, digamos assim, um processo de planejamento. Eu tenho um Estado que, de certo modo, vai se exaurindo na dinâmica de uma sociedade complexa. O que é que esse Estado faz? Ele se contenta em estabelecer os marcos regulatórios. Uma vez estabelecidos os marcos regulatórios, o que estiver dentro dos marcos regulatórios é livre negociação. E aí nós vamos começar a perceber que, através dos processos de privatização, de expansão do setor público não estatal, nós vamos começar a perceber uma explosão de ONGs, uma explosão de igrejas evangélicas, uma explosão de Lions Club. É o modelo tocquevilleano, é o modelo do Tocqueville na América. É a visão da democracia americana que se estrutura por meio de organizações intermediárias. Essas organizações intermediárias é que vão buscar a relação com a sociedade. Essas organizações vão agir dentro dos marcos regulatórios e vão buscar exatamente o controle da sociedade. Com isso, nós vamos ter um Estado que controla descentralizadamente a sociedade, os controles são indiretos, nós temos algumas sanções penais, mas o que estiver aqui dentro é livre negociação, aí eu vou começar a perceber a autorregulação, campos normativos semi-autônomos. E nesse momento nós estamos vivendo aqui um momento complicado. Nesse momento a gente está vivendo uma situação bem complicada. Isso, inclusive, nesse momento em que nós estamos no Brasil, de corte de gastos, isso para mim está ficando cada vez mais evidente. Qual é a questão que está se colocando? A questão que está se colocando é que aquele Estado não consegue mais dar conta de uma sociedade muito complexa. E fora isso, o custo dessa sociedade é muito alto para esse Estado. Portanto, esse Estado abre mão de certas tarefas, o que ele puder jogar, ele joga para a sociedade. E com isso ele tenta cortar gasto, ele tenta cortar custo. Nesse momento, nós vamos começar a perceber, e acho que nós já estamos nesse momento, dentro desse atual governo, com esse que ele está fazendo, dentro de uma estratégia que é contrapor a ideia garantida pela Constituição de 88 de universalização dos direitos sociais às políticas de focalização. Traduzindo, se vocês olharem no ônibus, vocês vão perceber direito do Estado e dever do cidadão um transporte de qualidade, uma educação pública de qualidade. A ideia, fundamentalmente, é diminuir ao máximo possível esse Estado e, ao mesmo tempo, eliminar o tipo de serviço público para a população de baixa renda. Trabalhando com um corte de sociedade, de renda, e trabalhar com a ideia de voucher, trabalhar com a ideia de uma renda mínima de integração, trabalhar com a ideia, vamos dizer, de concessão de vantagens para os setores mais carentes, tipo Bolsa Família, tipo FIES e coisas do gênero. Ou seja, com isso eu não tenho mais hospital público, eu não tenho mais universidade pública, eu não tenho mais creche pública, eu não tenho mais colégio público, eu dou um voucher e a partir daí tudo vira business e a pessoa que recebe esse voucher fica, aspas, com a liberdade de consumir o que quiser, o produto que quiser no mercado. No caso europeu, ainda nós temos uma distância entre as faixas mais altas e as faixas mais baixas relativamente pequena em alguns momentos. No caso brasileiro, essa distância é absolutamente dramática. E aí vem então a sua pergunta, como é que eu faço, como é que eu crio um Estado forte capaz de produzir distribuição de renda nesse processo? Quer dizer, nesse momento eu não tenho um Estado capaz de fazer a arbitragem fiscal. Por isso é que vai se buscar um imposto, por isso é que se vai buscar um imposto. Os países, e não entre o Estado só. Mas esses países não estão conseguindo se articular nessa perspectiva. Esses países não conseguem se articular nessa perspectiva. E a questão da migração vai agravar ainda mais isso. Porque na hora que você tem a aceitação da migração civilizatória, a médio prazo você vai ter problemas de desemprego estrutural e a médio prazo vai ter problemas, vamos dizer, isso é muito comum, por exemplo, na Alemanha, em função dos turcos, na França, em função dos argelinos e na Inglaterra, em função dos paquistaneses. Quando você tem enclaves de imigrantes, em grande quantidade, que vieram recentemente, eles não conseguem aceitar os valores dos países hospedeiros. Eles começam a, vamos dizer, a pleitear o direito de continuar com seus valores de origem, com as suas práticas de origem, inclusive com os seus mecanismos de resolução de conflitos nos seus países de origem. Isso tem gerado muita tensão, muita tensão. Portanto, a governabilidade
se dará, a meu ver, menos pela preocupação de renda e mais, infelizmente, pelas políticas de repressão e pelas políticas de tolerância zero. Quer dizer, não é por acaso que quando a gente olha a expansão do direito penal, de repente todo mundo começa a falar do direito penal do inimigo. E não em direito de recuperação econômica, não em direito de medidas socioeducativas e coisas do gênero. Mas o quadro é um quadro, vamos dizer, entre o verde e o vermelho, amarelo. É um quadro de atenção. Boa noite, meu nome é Ivo. Gostei muito da sua apresentação, professor, mas o seu modelo me pareceu falta uma coisa importante, que é gente. Quer dizer, no seu modelo, em todo o processo de transição mesmo transição das indústrias, mesmo na implantação de sistemas diferentes, falta a sociedade no seu modelo. Né? Agora o senhor, na resposta ao senhor, desculpa, eu perdi o seu nome, senhor Milton, na resposta agora houve uma incorporação dessa ideia de sociedade. E a sociedade se incorpora essas mudanças de formas diferentes. Elas reinterpretam as novas indústrias que estão chegando, elas reinterpretam as novas regras que, de uma forma geral, recebem de fora das influências internacionais, mas rearticulam isso de uma nova maneira. Sob esse ponto de vista, me parece que a transição das indústrias, e aí eu gostaria, e aí fica a minha pergunta, a transição das indústrias não é um fenômeno da transição das indústrias dos países centralizados para a periferia, não é um fenômeno recente, nem tampouco, me parece, é um fenômeno do processo de transformação da indústria, ou da transformação do emprego. Esse processo de que a indústria têxtil, vamos dizer exemplo disso, né? Ela começa nos Estados Unidos, ela começa na Europa, ela vem para a América Latina, ela vai para a China agora, quer dizer, ela está transitando muito antes de nós falarmos da mudança do emprego. E de uma forma geral, os países, antigamente, eles utilizavam a ideia de produtividades diferentes, acertavam isso no campo. Então, isso, a produtividade aqui era ruim, a gente acertava no câmbio e estava tudo em ordem. A Grécia não tem mais câmbio para acertar e quebrou. Quer dizer, um país de produtividade mais baixa, não tem mais a possibilidade de acertar o seu produto na base do câmbio, e nós estamos vendo o que aconteceu. Assim como Espanha, talvez aconteça a mesma coisa, talvez Portugal aconteça a mesma coisa. Então, o que me parece, na verdade, é que este modelo é lógico, do início ao fim da sua apresentação, desconsidera este elemento. O que eu discordo do senhor é que, aparentemente, as políticas pioram, entretanto, nunca vivemos tantas democracias como vivemos atualmente. Há 50 anos atrás, nós tínhamos efetivamente no mundo 40 democracias, 45 democracias. Entretanto, no processo dessa expansão da indústria, dessa expansão do capitalismo, acaba modificando as sociedades e elas acabam incorporando novos elementos. Então, o que me pareceu nessa sua apresentação é esse elemento, que eu chamo genericamente de gente, mas o que eu quero dizer são sociedades locais que estão recebendo esse processo. Ok. Bom, deixa eu fazer 2 ou 3 observações. Gostei muito das perguntas. A primeira das observações é a seguinte: se nós temos hoje uma proliferação de democracias, a questão é saber se essas democracias são efetivamente democráticas, ou seja, se elas são capazes efetivamente de promover, não é, a conversão de representatividade alternativa em políticas públicas. Um pouco dessas democracias, quando nós percebemos cada vez mais
como eu venho de uma teoria do direito, eu venho de uma teoria política muito voltada à questão do processo decisório, o que nós estamos percebendo cada vez mais hoje é uma contradição entre a ideia de Estado-nação, que é uma ideia de um Estado territorializado com uma jurisdição sobre o território, para cada vez mais contextos econômicos transterritorializados. E nesse momento, esses estados perdem a titularidade na iniciativa legislativa para organismos multilaterais. Os organismos não são representativos, os organismos não conseguem ser controlados democraticamente. Ao mesmo tempo, os estados ficam com o simbólico, eles retêm apenas e tão somente o simbólico da democracia. Olha o caso brasileiro. A democracia brasileira está sendo esvaziada. Tem uma parte significativa de questões levadas originariamente ao legislativo, hoje essas questões, essa parte de questões, é subtraída do legislativo. O caso do cupom, para mim, é absolutamente emblemático de tudo isso. Quer dizer, as pessoas não sabem discutir juros, correção monetária, os políticos não conseguem discutir câmbio, e isso vai para um contexto, vamos dizer, pouco transparente, opaco, do ponto de vista de certas decisões. Nesse momento, por que nós temos uma proliferação de democracias? Porque elas perderam exatamente essa capacidade de representação de, vamos dizer, alternativas eleitorais em políticas públicas. Dê uma olhada. Quem conheceu Fernando Henrique como aluno, não conheci como aluno, assisti a algumas aulas dele. Mas o que ele dizia lá atrás, o que ele foi como presidente da República. Filipe González, na Espanha. Os meus colegas portugueses do Partido Socialista. Todos foram obrigados a se submeter às 3 gerações ou 4 gerações de reformas do Banco Mundial. Todos mencionaram aquelas cartilhas, das pesquisas do business, fazendo negócios e construindo instituições de mercado. Parte da proliferação das democracias é exatamente porque as democracias perderam força. Elas são um jogo hoje muito mais simbólico. Isso é importante, não estou negando. Mas elas não têm esse peso que tinha no passado. Por isso é que nós temos uma proliferação de democracias, mas elas não são tão eficientes do ponto de vista da representação. Veja o momento em que nós nos encontramos, veja a campanha eleitoral do passado. Bom, isso ela tem outro custo. Ela vai ter outro custo. Nós temos veios, verdade, que levam a isso. Pode ser, mas aí eu teria então de começar a fazer análise por análise. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, concordo claramente com a ideia de que há um rearranjo do movimento. Nós temos desde a questão dos ludistas, agora nós temos a questão do Uber, mas nós temos aí a possibilidade de um rearranjo. Mas quando eu penso esse rearranjo, quando eu penso desemprego estrutural do setor metalúrgico, quando eu penso desemprego estrutural de alguns setores econômicos, eu vejo que, por mais que você tenha esse rearranjo, o custo social é alto e aquele que foi rearranjado na hierarquia vai ocupar uma posição inferior. Com todo o problema que isso possa ocorrer. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer. Se nós examinarmos o que está acontecendo hoje na região Nordeste, notadamente em Alagoas, notadamente na área de cana-de-açúcar, notadamente na área das usinas, nós vamos perceber um fenômeno absolutamente curioso e perverso. As empresas, as usinas alagoanas, todas elas caminharam para uma linha de um modelo de especialização flexível. E na medida em que essas usinas operam hoje dentro de um padrão de informatização, elas não têm, na mão de obra local, a capacidade de emprego. Elas trabalham em equipamento que a Dedinho produz em Piracicaba. Então, se nós entrarmos hoje em Alagoas, nós vamos perceber que a população empregada é uma população piracicabana. Ou seja, a população alagoana, mesmo com o avanço da industrialização no Nordeste, continua não empregada. O professor Mangabeira Unger, que pode ter todas as características e bizarrices que se quiser, mas é altamente inteligente, no governo do Lula deu uma declaração, que eu não sei como é que o Lula não o demitiu, mas ele dizendo o seguinte: o crescimento do governo Lula era um crescimento muito, vamos dizer, limitado, muito precário e com um grande problema. Qual é o problema? E ele dizia: nós projetamos para os segmentos, vamos dizer, menos desenvolvidos do Brasil, um processo de industrialização fordista, quando o Sudeste e o Sul já estão numa posição pós-fordista, desigualdade que continua. O que ele não diz é: nós temos de um Estado capaz de dar conta dessa situação. Agora, esse Estado tem capacidade efetiva de fazer isso nesse atual contexto ou não? Eu acho que era isso, a questão do Uber que eu já mencionei, das democracias que eu já mencionei, e os custos de realocação, que são custos dramáticos. Acho que nós estamos não dando devido valor, a algumas coisas que têm sendo ditas por esse atual ministro, que abre, a meu ver, um caminho, a meu ver, muito desconfortável. Acho que é muito desastroso, muito desconfortável, porque em nome, vamos dizer, de uma política de ajuste,
está corroendo direitos. Eu estou com muito receio desse debate que está começando a surgir de que nós temos uma Constituição que não cabe no PIB. E essa ideia de uma Constituição não cabe no PIB, no fundo, é uma desqualificação do regime democrático que vai gerar a Constituição de 88. E aí vem exatamente o que é a pressão internacional, se vocês quiserem, nós temos que ter grau de investimento, etc. Ou seja, o sistema, sua expressão, conexão hidráulica, mostra claramente isso. Se eu me isolar num determinado momento, eu viro o quê? Nem Cuba hoje consegue se manter isolado. Tanto que se abriu. Resta a Coreia do Norte. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Quer dizer, eu compreendo, mas nesse momento eu tenho um Estado com, vamos dizer, mecanismos de intervenção precários. Agora, tem uma razão, você tem uma razão quando diz que falta gente. Esses modelos que nós estamos utilizando ultimamente são modelos muito sistêmicos. São modelos muito sistêmicos. O teoria do sistema está aqui, nesse caso. Veja, nesse caso, o que você está percebendo? Você tem razão nesse aspecto. Nos contextos tradicionais de direitos humanos, que você tem do século XIX para o século XX, as tais revoluções burguesas que nós tivemos, não é? Nós vamos gerar o quê? Nós vamos gerar a velha ideia de Estado de Direito. A velha ideia de Estado de Direito separa o que é Estado, o que é de sociedade, o que é direito público, o que é direito privado, o que é garantia fundamental, o que é separação de poderes. E aí você vai ter sociedade de indivíduos, direitos humanos de primeira geração. Agora, você vai, não é? Por um processo de abertura, por um processo de desconstitucionalização de direitos, deslegalização de direitos, flexibilização de direitos. O que eu puder jogar para os movimentos sociais, eu jogo. Na hora que eu começo a trabalhar com a ideia de uma sociedade em rede, eu vou começar a perceber que cada vez mais nós deixamos de ter uma relação indivíduo-Estado e passamos a nos tornar indivíduos dentro das organizações. E são as organizações que terão a relação com o Estado. Ou seja, nós temos de fortalecer as nossas organizações. Nós temos de começar a perceber a importância das nossas organizações. No limite, eu tenho até medo de dizer isso, mas no limite, nós estamos, se nós olharmos bem esse quadro que está aqui, no limite nós estamos perdendo a ideia de uma cidadania cívica e nós estamos cada vez mais nos tornando cidadãos organizacionais. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Cada vez mais eu estou substituindo a cidadania cívica pela cidadania organizacional. Não vale mais a minha carteira de identidade, vale o meu crachá. Deixa eu dar um exemplo claro que eu quero dizer. Existe uma proibição para entrar nesse prédio e fui obrigado a mostrar o documento que eu aqui com isso aqui, mas não retiveram o meu documento. Antigamente retinham o documento. Isso é ilegal. A OAB lançou para todo mundo uma campanha dizendo: o dia que retiverem o seu documento, isso é legal, venha à OAB que nós vamos tomar as providências. Mas para vocês entrar na OAB aqui na Praça da Sé, no terceiro ou quarto andar, e dizer que se retiveram o seu documento, a própria OAB retinha o seu documento. Não é? Vejam, o que eu quero é exatamente isso. Estas organizações vão estruturar cada vez mais as formas de vida social, vão impor laços e vínculos sociais, vão substituir a cidadania cívica por uma cidadania organizacional. Se nós pararmos para pensar, não sei como é que está isso hoje. Mas eu me lembro, por exemplo, de algumas empresas endogâmicas que faziam com que o seu funcionário casasse com uma funcionária dentro de uma convivência corporativa. Cidade de Deus é o exemplo mais clássico é o da Michelin. O exemplo mais clássico para mim, não sei se eu posso falar, mas é da Cidade de Deus. Tá. Na Cidade de Deus eu me lembro muito, na minha tese para professor titular da USP, eu me lembro que eu discuti isso. Não é? Você é estimulado a ter uma cultura em casa que é a cultura da sua organização. Você é estimulado a passar o fim de semana no clube de campo da organização. Você é estimulado a dar em cima da moça que trabalha na organização e a moça é estimulada a aceitar vamos dizer, uma relação com você. Casando, você se casa na igreja mantida, na entidade religiosa mantida pela organização, os filhos vão ser nascidos, criados e educados por uma fundação mantida pela organização. Eu me lembro, isso eu acho que eu posso dizer, está no livro meu, que o senhor mencionou Michelin, o Bradesco reunia as pessoas quando eram promovidas e pediam que essas pessoas, quando eram promovidas, assinassem um decálogo de próprio punho, no papelzinho que tinha um burrinho e uma locomotiva de carga. Começava assim, primeiro item, um decálogo. Prometo amar o Brasil acima das minhas forças. Prometo amar os cidadãos acima das minhas forças. Os dois últimos itens, os três últimos itens eram: prometo me responsabilizar moral e materialmente pelos eventuais e involuntários erros que vier a cometer. Isso naquele momento eu não era mais cidadão. Naquele momento eu era cidadão civil.
Agora, quando você olha o que Obama fez com os planos de saúde, ele jogou em cima das organizações. Eu não posso deixar de ter um plano de saúde, eu tenho de ter uma organização. Mas eu posso fazer uma leitura negativa ou positiva, mas aí eu tenho que sair da teoria e começar a fazer a prática. Agora, você tem razão num aspecto. Quer dizer, tem pouca gente aqui? Tem pouca gente. Só que eu tenho conflito. E meu problema é como é que eu lido com isso. O meu medo é exatamente a questão que está se colocando de voltar à política de tolerância zero. Quer dizer, eu já assisti algumas pessoas próximas a esse ministro, só tive um contato na vida com ele, não tenho nenhuma relação com ele. Mas eu já assisti a seguinte ideia: nós temos de caminhar para uma renda mínima de integração, nós temos de caminhar para essa política de focalização. Poucas pessoas sabem, mas o Banco Mundial já fechou aqui o Yacht Club, em frente ao Mackenzie, em 2003. Fez uma reunião de 10 dias com a presença do presidente do Banco Mundial, toda a diretoria do Banco Mundial, mais o pessoal que trabalhou no governo Fernando Henrique, foi na primeira semana do governo Lula, e mais gente do governo Lula para discutir exatamente o Brasil como um campo experimental para políticas de focalização. Qual é o problema das políticas de focalização? Na época, uma das pessoas com quem eu trabalhei, que esteve no debate, e me pediu até um relatório, dizia o seguinte: o problema das políticas de focalização é o mercado secundário de vouchers. Quer dizer, eu vou pegar esse dinheiro do Bolsa Família e vou trocar um dinheiro qualquer no mercado secundário. E aí a resposta do Banco Mundial é: para isso existe política de tolerância zero. Quer dizer, eu corro o risco de ter, digamos, uma guinada mais repressiva. Mesmo essa realocação do trabalhador atingido por um desemprego estrutural, isso tem um custo. Deixa eu dar um exemplo, já que eu não fujo da raia, peço desculpas, não é? Mas dê uma olhada, por exemplo, hoje na Europa. Esse é um quadro tipológico bem vermelhão para a gente tentar entender o que está acontecendo com a situação europeia. Quer dizer, eu tenho 4 situações possíveis. Quanto mais próximo eu estiver da zona de integração, mais eu estou inserido, mais eu estou incluído. Quanto mais eu estiver na zona de marginalização, eu estarei absolutamente excluído. Esse é um quadro absolutamente tipológico, bem vermelhano. Eu levanto aos meus alunos, quando eu tenho tempo, pergunto: em alguns eu posso ter liberdade, outros não. Vocês e as suas famílias estão em que zona? Aqui eu tenho os trabalhadores poliqualificados das grandes empresas. Aqui eu tenho os trabalhadores que estão sendo atingidos pelo desemprego estrutural, estão sendo terceirizados. Não dá tempo, mas aqui eu tenho uma precariedade, não é? Redes de sociabilidade muito fracas, sindicatos fracos. Não é? Nós não podemos deixar de lado que nessa crise dos direitos, os sindicatos hoje estão perdendo força e estão perdendo filiados. Não é? Aqui nós já temos aqueles que estão no limite do starvation, não é? E são, de alguma forma, assistidos por essas organizações intermediárias. Aqui eu tenho marginalização total. Aqui eu tenho a Cracolândia. Agora, esse quadro é um quadro hoje utilizado pela União Europeia. Eu fui certificador de universidades do Acordo de Belém na União Europeia, um dia me mostraram esse quadro que está aqui. Eu era obrigado a certificar universidades que mostrassem aos alunos, não é? Como é que nós vamos ter a possibilidade de, por exemplo, numa sala de aula, identificar os nossos alunos. Quais são os nossos alunos que estão em zona de vulnerabilidade, quais estão numa zona de integração, quais estão numa zona de assistência. Como é que eu monto um curso tendo alunos que podem virem de diferentes famílias? Eu não consigo dar um curso minimamente orgânico. Eu fui professor durante 5 anos em 2 universidades espanholas, no contexto da crise espanhola, onde metade dos meus alunos já não teria emprego. Eu olhava para a minha classe, dava dó, 50% dos meus alunos jamais teriam emprego. Como é que eu podia dar um curso? Qual é o denominador comum do meu discurso nessa sala de aula? São essas questões que eu endosso tudo que você mencionou aí. Mas eu estou, de alguma maneira, ainda tentando entender um pouco mais essas coisas. E nesse momento, acho que nós temos que trabalhar com alguns modelos teóricos e a teoria de sistemas, nesse momento, permite mostrar para nós que os indivíduos estão perdendo, né? Estão virando uma peça das organizações. Nós estamos vivendo uma sociedade organizacional. Qual é o risco disso? Algumas dessas organizações podem me defender. Agora eu corro o risco de virar tutelado numa dessas organizações. Eu estou sendo gravado, mas vamos contar de uma maneira mais ou menos tranquila. Há mais ou menos atrás, muitos anos atrás, eu recebi uma ligação, eu dei um parecer, e esse parecer contrariou muito o Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Um dia eu estou trabalhando no meu escritório, quando me liga a secretária de Estado, o Dr. Antônio, querendo conversar com o senhor. Nem sei quem é o Dr. Antônio, atendi, até que ele falou Antônio Hermílio, aí caiu a ficha.
E ele disse, o senhor falou no seu parecer uma série de coisas que eu não gostei, por isso. Vamos sentar e conversar um dia? Nós sentamos e conversamos um dia. E aí ele me disse o seguinte, eu não entendo porque o senhor disse que certas coisas que nós fazemos não são tão boas. Veja, por exemplo, a nossa experiência na cidade de Votorantim. Toda a Câmara de Vereadores é formada por nossos funcionários. Nós é que elegemos os vereadores. Somos a principal empresa da cidade. O prefeito é nosso funcionário. O vice-prefeito é nosso funcionário. Aquele pequeno comércio miúdo é de mulheres dos nossos funcionários. Ou aposentados. Agora, o senhor fica formando esses juristas meio comunistas do Lago São Francisco, e aí vem esse juiz para cá, e vem esse promotor para cá, e ficam dando em cima da gente. É isso que nós... Vejam, é a ideia clássica de uma apropriação, não é, da comunidade pela empresa, a captura da comunidade. E você vai ver isso na Aracruz Celulose, você vai ver, corre o risco de ver isso. Estou vindo de Santa Catarina e isso me foi mencionado nas áreas ali de abate de porco e frango, no oeste de Santa Cruz, no oeste de Santa Catarina, ou mesmo nas cidades do Paraná, onde você tem uma só grande empresa. Assim, em alguns momentos você tem a indiferenciação entre o público e o privado. Nós temos que olhar isso e repensar isso, a meu ver, de uma maneira, nós professores, de uma maneira mais sistêmica, mais rigorosa. Isso não quer dizer que eu não tenho uma visão crítica, que não tem livro. Uma última pergunta, que a gente tinha que perguntar o nome, então rapidinho. Obrigada. Cecília, professora de Conversa, agradeço muito essa palestra para poder sistematizar a sua sistematização, mas uma coisa, tem um fator que eu gostaria que o senhor comentasse. O senhor falou do âmbito social, você fala um grande fator da delocalização do trabalho. Um deles. Mas acho que junto isso a gente tem um âmbito ambiental também. Ah, claro. Né? Claro. As políticas NIMBY, Steinbeck, então a indústria suja vai para outros lugares, a gente tem isso desde a Europa para a América Latina, a gente tem empresas aqui de São Paulo, quando a legislação ambiental vai para Minas, vai para outros estados, eu estou colocando isso que eu acho que está junto também, né, essa questão ambiental, e ao mesmo tempo, a questão ambiental que explicita a crise de governança mundial, né, a ONU hoje, né, qual que é a governança que tem em seus países. A gente vai ter a nova COP em Paris, agora em novembro, né, e assim, conferência das partes, né, tem a ONU, está por trás, mas assim, quem são essas partes? Né? Então, eu acho que a gente está, se for aqui da governabilidade, mas crise de governança, assim, quais são as ferramentas, os instrumentos que ainda estão nas mãos dos governos e das instituições, né? Porque a gente tem exatamente, parece que uma campo. As grandes questões que se colocam hoje são com relação ao que você chamou de governança e não de governo. Eu me lembro que uma professora da Fundação Getúlio Vargas, hoje é uma brilhante professora da Fundação Getúlio Vargas, Michele Raton Sanches, fez um doutorado comigo e ela me veio com uma proposta que no primeiro momento nós tivemos dificuldade de operacionalizar. E de repente, eu estava na FAPESP naquele momento, quando a FEA começou a fazer algumas propostas de pesquisa, foi quando veio o Plano Collor e começou a abrir o mercado automobilístico no Brasil, e vieram para cá várias empresas como Renault, como as francesas e as japonesas. E vieram também algumas empresas americanas produzir automóveis no Brasil, e as pesquisas da FEA, finalmente não da FEA, a hipótese é, nós somos países, finalmente nós seremos países do primeiro mundo, ou estão jogando o trabalho que agride o meio ambiente aqui, até porque a atividade mais remuneradora não é mais fabricar, e sim produzir tecnologia. E aí, esta pesquisadora começou a mostrar como, do ponto de vista da articulação política, determinadas ONGs foram crescendo e ganhando respeitabilidade internacional e conseguiram, notadamente depois da rodada de Cancún da OMC, serem aceitas primeiro como simples observadoras e depois como interlocutoras na formulação de determinadas decisões. Ou seja, quer dizer, da mesma maneira como pode parecer pessimista uma leitura que eu esteja fazendo, você, talvez tenha sido muito rápido, você tem também outras formas de ação política que estão surgindo com uma certa, vamos dizer,
descuido da mídia que não é capaz de identificar. Eu, por exemplo, tenho uma prima que foi diretora durante muitos anos da Ford Foundation, e que originariamente, antes de ela ir para a Ford, ela se formou em economia na Inglaterra e ela se especializou em treinar os quadros burocráticos das ONGs para profissionalizar as ONGs e dar às ONGs, com um viés mais profissional, maior capacidade de sentar de igual para igual em rodadas internacionais. Eu acho que por aí a gente tem visto algum progresso. Por aí eu tenho visto algum progresso. Pode ser lento, pode ser mais veloz, ok, essa é uma outra discussão. Mas por aí eu tenho visto algum progresso. Na sexta-feira saiu um artigo muito interessante, mal editado, mas muito interessante no Jornal Valor sobre isso que você mencionou. E citando dois autores americanos na minha área de teoria do direito, dizendo exatamente a questão do dumping via, vamos dizer, questão ambiental. E colocando a questão ambiental e relacionando a questão ambiental também a essa questão da Volkswagen, não é? Chamando muito a atenção para o problema. É uma ilusão achar que o que aconteceu foi apenas e tão somente uma coisa, vamos dizer, uma decisão equivocada e, portanto, uma decisão absolutamente excepcional. Talvez seja muito mais corriqueira do que a gente imagina. Quando nós, por exemplo, pensamos no recall, um pouco do recall é algo que permite a empresa posar como empresa cidadã, mas muitas vezes ela tem um cálculo de custo-benefício que pode ocorrer se o pessoal souber o que pode não ocorrer. E ela joga, muitas vezes, manda ver como é que está, se alguém descobrir, a gente já tem uma reserva para isso. Ou seja, eu tenho de começar a entender isso melhor. Gostei da pergunta. Não sei se eu tenho resposta, porque ela é muito programática e eu endosso o que você mencionou. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer especialmente ao professor Faria pela brilhante apresentação, pela disponibilidade de responder as perguntas. Muito obrigada a todos.